Salve, salve, galerinha! Parou. Quem manda aqui hoje é eu e o Adolfo, né? Exatamente, Lucas. Bem lembrado, cara. Então hoje, nada mais justo do que em homenagem ao Dia dos Pais, nós estarmos entrevistando aqui os dois hosts do programa, né, cara? Mas se vocês querem fazer isso aí certo, então faz certo. Cadê o salve, salve, galerinha? Agora manda salve, salve, galerinha, então. Salve, salve, galerinha! Caiu na área, é? Pênalti. Depende, se o juiz der, se o juiz não der, né, Rodolfo? E nas Olimpíadas agora não tá dando nada Pro Brasil, nada. Rapaz do céu. Pelo amor de Deus, fala sério, viu? E viu, já que vocês estão querendo dar pitaco aí, faz a coisa certa. Salve, salve, galerinha! DorfoCast na área! Caiu, é? Aí sim. Então faz certinho, porque pra mim não começar a ficar bravo com você hoje, vai. Eu já estressado. É, já estresso, velho. Já pega o ar. Eu vou falar a verdade, viu? A gente ensina esses fios e na hora do vamos ver aí, ó. Faz de novo, vai. Bonitinho, capricha. Segunda tentativa, hein? Salve, salve, galerinha! Não. Para tudo. Ai, meu Deus. O que eu faço com esse moleque, velho? Vai complicar eu, velho. É assim, ó. Salve, salve, galerinha. É sal. Eu não posso falar o que eu penso, porque se eu falar, você tem que falar com tesão, moleque. Então vai, vamos lá. Salve, salve, galerinha! DorfoCast na área. Caiu na área, é? Depende. Então, beleza. E agora sim. Beleza? Agora beleza, agora eu gostei. vai. Agora eu gostei. Já que o programa é seus hoje, né, Rodolfo? Nós vamos ficar aqui só respondendo pergunta. Isso dá muita responsa, né, cara? Puxar todo Pô, mas só avisa ele que nós não vamos cortar, não. Não vai cortar já nada, tá tudo valendo. isso vai sair, viu, Michel? Quando o meu ao vivo, mas tá tranquilo, sabe? tô acostumado já. Eu tenho meu Dentro da psicológico. academia, assim, né? Toda vez. Eu tenho meu psicológico blindado, né, Júlio? Exatamente, nossa, sempre comento com o pessoal, cara. Eu agradeço meu pai cada esporro ali, porque o psicológico é blindado, depois você tanca qualquer coisa. Na verdade, eu acho que o seu psicológico é o menos blindado, porque o tanto que eu sofro no campeonatinho de pés, cara, falar pra você. Se alguém perguntar pra você, viu, você sofre bullying? Você fala, não mais que em casa. Cara, tudo isso. Vamos explicar pro pessoal o que tá acontecendo aqui então, né? Vamos, Rodolfo. Pessoal, esse é o nosso programa especial de Dia dos Pais. No próximo final de semana a gente tem o Dia dos Pais. E aí, para comemorar, a gente tinha duas opções. Ou traz o filho do Rodolfo, que ia ficar falando baba, Dois. mano. Ou traz os filhos do Adolfo. Os meus já passaram dessa fase. Já Olha passaram. o tamanho desses moleques. Já passaram. Na verdade, assim, hoje eu tenho dois homens dentro de casa, né? Eu tenho um homem agora maior de idade, de 21 anos, e tenho meu homenzinho, meu grande pequeno homem, que é o meu pequeno grande homem, que é o Lucas de 15, o Adolfo. Tem mais barba que eu, dá pra enganar, né? Tem gente que- Então, na verdade, esse é o Lucas, tá, gente? Esse é o Lucas que tem 15, aquele é o Adolfo que tem 21. Então vamos começar esclarecendo uma questão importante. Por que você pôs esse castigo no seu filho de chamar Adolfo? Então, Rodolfo, quando o Juninho nasceu, eu quis me auto-homenagear. Eu acho que eu merecia essa já que minha mãe, quando deu meu nome, ela não queria esse nome, eu quis dar pro meu filho em homenagem, porque é um nome que eu gosto muito. Eu falo que eu tive muita sorte de meu pai errar meu nome na hora de colocar lá no cartório. Como eu já disse no primeiro podcast nosso, o meu nome foi assim, uma homenagem sem querer homenagear o diretor da escola Fernando Vandense, na época, o Adolfo Ranzani, que meu pai ficou na dúvida se era Rodolfo ou Haroldo. E ele confundiu e, no final das contas, colocou Adolfo. Então não foi nem Haroldo e nem Rodolfo, foi Adolfo. Então... Olha, eu acho que essa daí é a resposta padrão, viu? Na realidade, ele quis que eu sofresse bullying também, sabe? Quantas vezes você já não escutou Adolf da vida aí? Que é meio pesado, né, inclusive. Então, mas na nossa época não tinha esse... Astolfo também escutei bastante. Não, mas na época... Salve, William Caserta. Chama até hoje de Astolfo. Mas posso aliviar a barra um pouco pro seu lado? É melhor Adolf Hitler do que Rudolf Arena. Rudolf Arena. Nossa, essa eu não escutei ainda bem. Do nariz vermelho. É do nariz vermelho. Arena do nariz vermelho do Papai Noel. Já é meio antigo já, não sei se... Então, não é da nossa época. Cara, esses caras... Não tem Papai Noel, Não tem Papai Noel. agora isso. eu achei que era de um desenhinho aí. É um desenhinho. Não é. Papai Noel de verdade, pô. Justo.
Essa é muita modernidade, Rodolfo, muita modernidade. Esses meninos não estão por dentro das coisas antigas. Então, seguindo, segue o programa, bora lá. O programa não é seu? Vai? Justíssimo. Então vamos lá, vamos começar. Para começar, então, o pessoal já conhece muito bem vocês, mas não conhece de vocês. Então, gostaria de abrir um espaço aqui para que vocês contassem um pouco quem é o Adolfo e quem que é o Rodolfo, o público que está nos assistindo. Qual é a trajetória de vocês? Eu vou passar essa primeira bola pro Rodolfo responder. Pode começar respondendo você hoje. Então eu vou repassar. Não tem repasse aqui, filho. Aqui é só passa. Não é batata quente não, cara. Fala um pouquinho, então, sobre o Rodolfo. Eu vou começar falando que meu nome é Rodolfo. Trabalhando, antes de chegar aqui, apareceu uma moça que estava trabalhando lá com a gente. Ela falou, nossa, lá na informática é todo mundo novinho igual você? Eu falei, eu tenho 35 anos. Nossa, eu achei que você tivesse 28. Ela usa óculos, né? Não. Ela tem problema visual, com certeza. Então, meu nome é Rodolfo, tenho 35 anos, trabalho fora do Dorfcast no... Trabalho, né? Eu trabalho. Eu tenho um trabalho. Na verdade, a gente até brincou num programa anterior que a gente falou que aqui é onde a gente desempenha a nossa melhor função. Mas fora daqui, eu trabalho na tecnologia, parte de informática. Sou pai, tenho um filho de 1 ano e semana que vem agora 1 ano e 4 meses. E casado, 15 anos já. E é isso. A Erika só faz 15 anos já. 15 anos já. Rapaz do céu. Eita. Gosto de música, gosto de futebol, sou São Paulino. Pelo menos esse lado bom do Rodolfo, cara. E inteligente. E esse é o Rodolfo. Muito bem. Bom, eu sou o Adolfo Martini. Para quem conhece eu há muito tempo, sabe que assim, quem me conhece há pouco tempo é Adolfo. Quem tem um pouquinho de intimidade, Dodô. E para quem é mais íntimo, Dô. Tá? Só para vocês saberem. Tá? Mas Dô é pra quem é íntimo? Os íntimos. Não, Dô para quem quiser. Entendi. Entendeu? Tenho 42 anos, né? Bem vividos, graças a Deus. Sou pai de 4 filhos, o Adolfo, que é o meu primeiro, o Lucas, meu segundo filho, a Ana Júlia, que é a minha primeira menina, e a Isabela, que completou 1 aninho há alguns dias atrás. Deu pra ver que é bom de mira, né? Sou casado, tá? Então os Dorfetes estão assistindo aí, sou casado, tá, gente? Não, mas vai ter a galera pedindo, traz o Lucas, traz o Adolfo. Vai, né? Com certeza. Solteiro, né? Os dois estão sorteiros. Os dois, no atual momento, estão os dois sorteiros. Trabalho também, né? Trabalho duro durante 2 dias, durante os 5 2 dias da semana. Os 5 ou 7 dias da semana, depende de como estão os eventos. Trabalho na prefeitura e no Clube Esportivo Maimodo. Nos dois, já estou mais de 20 anos nos dois lugares trabalhando. E é isso aí. Esse é um pouquinho do Adolfo pai, Adolfo sério. Sou São Paulino, gosto de futebol, fui jogador de vôlei, joguei handball. São Paulino e gosta de futebol na mesma frase. Mas depois ele corrigiu e falou que ele joga vôlei também. Joguei vôlei por 6 anos da minha vida. Foi assim, um dos grandes incentivadores para eu ter a profissão de educador físico. Gosto muito de música, sou fãzaço da banda Pedra Letícia e de vez em quando eu arrisco a cantar. Eu faço isso como um hobby, fora o podcast. Então, já que a gente está no especial Dia dos Pais, nada mais justo do que perguntar para os dois pais aí um pouco aí sobre a experiência de vocês, né? Como que é ser pai? Vamos voltar um pouco aí pro próprio Adolfo aqui, que é meu pai, né? Ele foi um pai muito novo, muito cedo. Então, assim, gostaria de saber, Adolfo, como que foi essa experiência para você, como que isso te mudou de alguma forma, como você recebeu a notícia,
Porque dá pra ver que a pessoa até confunde, às vezes fala, pô, ó, o seu irmão é mais velho ali, né? O cara ainda todo tatuado, com brinco. Você foi pago. Você pagou pra ele falar isso? Esse meu filho. Eu sou um bom vendedor. Que cara, orgulho, velho, que O orgulho. que ele pediu pra você? Que orgulho. Eu sou um bom vendedor, cara. Mas então, conta um pouco pra gente aí, começando pro Dorf pai, como que foi ser pai mais novo, e depois passando a bola pro Rodolfo, que Já foi pai velho. não, que é o pai recente. Então, Que já aproveitou a vida. Cara, eu falo que um dos grandes marcos na minha vida foi o nascimento do Juninho. Quando a gente recebe a notícia, lógico, você com 20 anos de idade, na flor da vida, você fala assim, nossa, vou ter um filho. E agora? Porque a primeira coisa que você pensa é, como eu vou fazer para criar esse filho? Como eu vou fazer para dar para ele aquilo que eu tive na minha infância, na minha juventude? Então eu falo que para mim, assim, ao mesmo tempo que foi um baque, porque eu era muito novo, me ajudou muito a crescer na minha vida. E eu já falei para ele várias vezes que o nascimento dele me fez crescer muito, tanto como homem, como pessoa. Que a gente começa a ver, né, Rodolfo, você é pai agora novo, pai recente, vamos dizer assim, a responsabilidade que é ter uma criança e educar ela. E eu falo que hoje eu me sinto assim super realizado, porque graças a Deus o meu filho hoje está num caminho legal, é um menino que estuda, é um menino que me enche de orgulho. Então, assim, ser pai novo como eu fui, foi assim, lógico, foi um baque no começo, mas eu acho que eu consegui assimilar, vamos dizer assim, tudo que estava acontecendo naquele momento e tenho certeza, hoje, vendo você, o Lucas, suas irmãs, eu tenho certeza que eu faço e dou o meu melhor por vocês, sempre. Sempre, lógico, dentro das possibilidades e das necessidades, mas eu falo que eu consegui amadurecer muito. Eu acho que a palavra certa é amadurecer com o nascimento do Juninho. E assim eu falo, lógico, cada um eu fui pai de uma forma diferente, viu, Rodolfo? E Lucas e Juninho. Eu falo que eu fui pai de uma forma diferente mesmo. O Juninho foi meu primeiro filho, tive que fazer um monte de coisa diferente. O Lucas já veio numa situação melhor, a Ana também. Hoje a Isabela veio numa situação, graças a Deus, melhor ainda. Lógico, a gente passa pelos pouco da vida, porque não é fácil. Não é fácil você cuidar de um outro ser humano. Já não é fácil a gente cuidar da gente mesmo. Você imagina cuidar da vida de outras pessoas. E principalmente de outras pessoas que você ama acima de você mesmo. E eu falo que a gente ama os filhos, e tem gente que fala assim, mas você ama seus filhos iguais? Eu falo que eu amo meus filhos, cada um dentro da sua individualidade. Eu amo meus filhos, é lógico, daria minha vida por qualquer um deles, por qualquer um mesmo, mas assim, amo de forma diferente. O Juninho é um jeito, o Lucas é outro, o Juninho eu trato de um jeito, o Lucas eu trato de outro, a Ana Júlia de um jeito, a Isabela do outro. Não, mesada nenhum dos dois tem, infelizmente, coitado, são filho de pai pobre. São filho de pai pobre e tá fudido. Amo do mesmo jeito mesmo, o que tem pra um tem pra todos. Se um come arroz e feijão, o outro come arroz e feijão também, assim assim por diante, viu, meninos? E agora o Rodolfo, responde aí, Rodolfo. Eu sempre falo que, para mim, essa conversa de que quando você for pai, você vai descobrir o que é dar a vida por alguém e tal. E para mim sempre pareceu um clichêzão, mas cara, de verdade, depois que meu filho nasceu, você começa a olhar tudo com outros olhos. Eu sempre me achei muito egoísta para ser pai. Eu quero comprar um videogame, eu vou comprar para ele e não comprei para mim, entendeu? Cara, mas depois que nasce, que você pega ali no colo... E a hora que você começa a jogar videogame e dá couro neles? Aí é a melhor fase do mundo. Todo mundo joga videogame. Até o avô, cara. Até meu pai joga videogame. O garoto. Não, da hora. Então, acho que assim, ser pai foi realmente uma das melhores coisas
que me aconteceram. Eu tô engatinhando. O filho tem 1 ano e 3, então tenho muito a aprender nesse mundo, mas, cara, não tem nada igual. Não que eu esteja incentivando vocês a arrumarem filho agora. É porque cada filho é uma Ferrari, né? Se for somar os gastos da vida ali. Com certeza, é uma Ferrari mesmo. Eu tenho 4. Eu sou milionário. E quando você para pensar naquilo que eu falei, né? Vou comprar um videogame pra mim, não vou comprar. Cara, hoje você compra, você dá tudo que você pode pro seu filho e realmente é aquilo que te deixa satisfeito, é aquilo que... Imagino que seja uma motivação a mais, né? Porque você tem ali uma vida ali na qual você é responsável. Então, talvez isso sirva, acredito, para você foi, pelo menos, né? Uma motivação muito forte, né? Para continuar conquistando as coisas, seguindo atrás. Então, parte importante isso daí, né? do DorfoCast foi meu filho ter nascido, porque a ideia já existia faz tempo. Sabe? Então, eu falei, não, tem que fazer acontecer as coisas, sabe? E aí, você comentou no começo, né? Que o Adolfo foi pai novo. Eu fui pai com 34 anos. Eu fui pai com 33 anos. Eu não tenho 35 ainda. Eu ser pai nessa idade foi o ideal para mim. Eu não sei como eu seria se eu fosse um pai mais novo. Eu sempre fui... sempre tive minhas responsabilidades, trabalho desde os meus 16 anos, tudo. Mas eu não sentia que eu tinha maturidade para isso. Então, o ter filho mais velho, ele me ajudou nisso aí também. Me ajudou, a partir do momento que eu conversei com a minha esposa, a gente falou, vamos ter filho? Cara, foram ali 2 anos de mudanças na nossa vida, sabe? Então, a gente começou a se preparar. Primeira coisa, vamos organizar a parte financeira. Sabe que não é, então, sabe que não é fácil, né? Então, dali a gente começou a estudar, buscar informação sobre educação financeira mesmo, sabe? Criar nossa reserva de emergência, começar a planejar um negócio que eu sempre tive muita dificuldade com planos e metas, sabe? Eu não consigo... Você fala, Rodolfo, como você se imagina daqui a 10 anos? Eu não consigo. Eu não consigo fazer esse exercício. Mas, naquele momento eu tive que imaginar como eu queria que fosse dali 2 anos, que é a data que meu filho ia nascer, entendeu? Então, a gente se planejou, colocou na ponta do lápis o que a gente ia precisar nesse meio do caminho. A gente... sofreu um acidente, a gente precisou trocar o carro, então um pouco de dinheiro foi, precisamos fazer o quarto do moleque. Então, tudo essas contas a gente colocou no papel, se planejou e aí começou a mudança de mentalidade, mudança de mindset. Para criar essa maturidade que eu sabia que eu não tinha para ser pai. Como eu falei, eu tinha Eu acho que eu não tenho até hoje. Tinha essas responsabilidades. Mas eu sabia que o Rodolfo de antes não estava e não está até hoje preparado para ser pai. Eu tive que passar por essa transformação. Você imagina eu então com 21 anos, estagiário, se tinha condição. Mas é a necessidade que cria a maturidade. Eu também acho. Eu acho que eu cresci muito com o nascimento do Juninho. Assim, na verdade eu cresci um pouquinho no nascimento de cada um dos meus filhos. Cada um deles eu acho que fez eu amadurecer de uma forma diferente. Eu me vi mais pai às vezes do Lucas do que eu fui do Juninho. Eu me vi mais pai da Ana Júlia do que eu fui do Lucas e do Juninho. Hoje eu me vejo muito mais pai do que eu fui dos 3 com a Isabela. Então cada um deles me deu um pouquinho de maturidade, um pouquinho de responsabilidades que me ajudaram a crescer na vida. Que eles fossem, você se planejou, eu não planejei para nenhum e vieram os 4, mas eu falo que eu, mais uma vez repito, assim, daria a minha vida por eles a qualquer momento
E sei, Rodolfo, hoje eu vejo, na verdade, que eu consegui, pelo menos com os mais velhos aqui, plantar uma semente positiva para o mundo. Porque a gente vê tanta coisa acontecendo nesse mundo e de repente eu vejo que dois meninos como eles que não me dão problema, os problemas que dão são muito pequenos, são dois meninos que eu tenho orgulho mesmo deles, orgulho de tê-los como filho, como homens que estão hoje aqui. Passei um momento muito, muito triste agora no começo do ano com o Lucas. Eu acho que eu acabei ficando até mais chateado com tudo que aconteceu e mais ansioso com tudo que aconteceu com ele, e falo que foi uma aprovação de Deus, eu acredito, para mim, até mesmo para ele. Ele sofreu um acidente no começo do ano, porque as pessoas possam entender do que eu estou falando, e para mim foi assim, foi um baque, porque ele estava se preparando aí para ir para fora de Lençóis para jogar, estava tudo mais ou menos encaminhado e ele acabou sofrendo um acidente, precisou operar a perna, está em processo de recuperação ainda. Ver seu filho com uma perna quebrada no chão, um tornozelo fora do lugar, com a cabeça toda cheia de sangue. Eu falo que eu demorei pelo menos uns 2 meses para me recuperar assim, emocionalmente. Eu tive algumas crises de ansiedade, crise do pânico, tudo, e isso aflorou novamente. E me sentia meio deprimido por estar incapaz de poder fazer alguma coisa diferente por ele, porque eu vi o sofrimento dele, eu vi o que acontecia com ele, e você não poder fazer nada pelo seu filho é um negócio assim que eu não tinha passado, não passei com o Juninho, não tinha passado com a Ana, nem com a Isabela, passei com ele, e isso eu falo assim, é duro você se sentir incapaz de fazer algo para ver a pessoa bem, assim, porque tudo que a gente faz a partir do momento que a gente tem filhos é fazer as coisas para que eles se sintam bem. E de repente você se sentir assim, usar a palavra inútil, foi assim que eu me senti. Mas graças a Deus deu tudo certo, Deus foi muito bem com a gente e ele está se recuperando, voltamos a fazer academia junto, podem ver que estamos mais forte. Ouvi dizer que o Adolfo tá furando aí uns dias da semana aí, porque tá muito frio. Então, tá frio, eu tenho que colocar calça leg para treinar, não gosto, aperta muito. Então, vocês começaram a falar um pouco da trajetória de vocês, então vamos voltar um pouco para trás aí, vamos falar de experiências que vocês tiveram. Você, no passado, o Rodolfo do passado, imaginava que hoje você estaria, no seu caso, trabalhando com esporte, como professor de educação física, na posição que você está, no caso do Rodolfo, trabalhando com informática. A gente não se conhece tão bem, né, Rodolfo? A gente não teve a oportunidade de ser esse programa, cara, mas se você puder conversar mais sobre isso, assim. Essa parte de se eu imaginei aonde eu ia chegar, para mim é fácil responder, porque, como eu acabei de falar, eu não conseguia ter esse exercício de me planejar, de pensar no Rodolfo de 10 anos. Então, para mim, na verdade, minha vida acabou que indo. Então, estava no colégio, quando eu acabei a 8ª série, aí eu queria fazer um curso, alguma coisa, fui lá no Senai, era o curso que tinha. Então aí eu fiz mecânica de manutenção. Então aí... e quando eu acabei o colegial, a 8ª série, o ensino médio. Fundamental. Quando eu acabei o ensino fundamental, tinha uns amigos meus que iam prestar prova no CTI. Aí, vamos, porque você já estava naquele circuitinho de escolas que você vai fazer prova para ver se consegue bolsa, né, para estudar em escola particular. Então, eu estava fazendo algumas provas, falei, vamos fazer prova no CTI? Falei, vamos. Cheguei lá, era mecânica... Informática e eletrônica. Informática e eletrônica.
eu não sabia o que eu ia fazer. E aí os colegas meus estavam lá, vamos fazer eletrônica. Vamos fazer eletrônica. Então eu fui. Sou formado em técnica eletrônica, né? Fiz 3 anos de eletrônica no CTI. Então eu fazia o colegial de manhã, CTI à noite e fazia Senai à tarde. Aí Eu fazia também, é formado. Eu descobri isso agora, pessoal, vocês acreditam? Eu não sabia que você tinha se formado no CTI. Eu fiz CTI e aí eu fazia mecânica à tarde. Então eu sou mecânico de manutenção, ajustador mecânico, torneiro, toda essa parte de manutenção mecânica. Eu sou formado em técnica eletrônica e aí no meu 3º ano no CTI precisava fazer um estágio. Então eu mudei para Bauru para trabalhar no Correio, na parte de... Eles chamam de equipe de manutenção do interior. Então todo o equipamento do Correio São Paulo interior vem para Bauru para fazer manutenção. Então eu trabalhava na manutenção de impressoras a princípio, porque era um curso de eletrônica. Só que aí eles meio que acabaram com aquele setor que eu estava e aí eu fui para a parte de informática. Então foi aí que eu comecei a trabalhar com informática. Lá a gente fazia manutenção de micro, manutenção de rede, de tudo que tinha. Aí me formei, né? Acabou o curso, acabou o estágio, saí, voltei para Macatuba, fui prestar faculdade. E aí eu fiz FATEC em Jaú. Era navegação, que era à tarde, não tinha noite, logística, que eu nem sabia do que se tratava, e informática. Vamos fazer informática. Então foi sempre indo, mas assim, no terceiro ano do CTI, a gente tem as matérias lá de robótica, de microeletrônica e tal, que já tem uma parte voltada para programação, que já é uma parte mais lógica. Que faz a ponte, né, entre o hardware e o software, né? É meio que isso, é o cerne do curso de eletrônica. Isso, que aí é onde você começa a sair do ferro de solda lá e entrar no mundo da computação. E eu gostava, eu tinha muita facilidade com essa parte. Então aí eu falei, vamos para a informática. Aí eu fiz tecnologia de informação, eu não sou programador, eu sei lógica, eu sei algumas linguagens, mas não tenho experiência. Então, assim, você programa? Programa, só que eu vou ter que caçar, estudar e faço. A minha área hoje é data center. Então eu trabalho na prefeitura também na parte de data center. A gente cuida de todos os servidores da prefeitura, toda a rede. É bem provável que a gente tenha alguns professores em comuns, né? Tenha tido pelo menos os mais antigos. Não sei se teve aula com Minorella, para falar alguns nomes. Aí, o pessoal mais antigo, o Thierry, eu lembro dele. Também? Eu fiz eletrônica também, tive aula com Minorella. O Thierry saiu, ele saiu quando eu fui, eu teria a matéria dele. Mas não, bacana. Você teve aula com Lampadinha? Não tive. Aí já o pessoal já. Aí já é mais velho, né? Mais antigo. O primeiro. 20 anos isso, bicho. Ele dava eletrônica básica pro primeiro ano. E aí você sempre tinha que entregar um trabalho tipo de conclusão daquela matéria. A gente fazia um rádio que não precisava de energia elétrica. Precisava de uma antena de 25 metros. Então você fazia o projeto, mas não tinha como você testar, porque só ele tinha a antena em cima da sala dele lá para testar o sardinho. Cara, pegava OM, ondas médias, pegava rádio da Alemanha, pegava rádio da Argentina, sabe? Coisa de louco. O cara é de Gurgel da aula. Esse é campeão, Gurgel. Ele parecia o Sr. Miyagi do Kid, só que magrelo, sabe? E aí chegaram para ele uma vez, professor, corre lá no estacionamento que bateram no seu carro, tá tudo amassado. Ele fez assim, então tá quebrado, meu carro é de fibra. Eu nem sei o que é um Gurgel, pessoal, dei risada aqui. Não sei o que é um Gurgel, não. Não, mas... Procura no YouTube. Procura no YouTube. Dá um Google. Dá um Google aí. Então, assim, eu fui sendo levado para esse caminho, mas é o caminho que eu gosto. É o caminho que eu tenho facilidade, realmente eu gosto do que eu faço hoje. Não foi o que eu escolhi,
mas também eu não tinha. Muita escolha. Eu não pensava, eu vou ser engenheiro, vou ser veterinário. Não. Ia vivendo um dia após o outro, né? Aproveitando as oportunidades aí que aparecia, né? Nunca fui de pensar a longo prazo, assim. Tanto que às vezes a minha esposa até fala, você consegue imaginar o Bernardo com 7, 10 anos? Não consigo, né? Vamos aproveitando. Aproveita cada etapa, porque cada etapa é diferente. Não dá pra ver lá na frente, não. Eu também sou assim, eu procuro viver um dia após o outro. Em relação à pergunta, eu na minha vida, cara, eu até meus 10 anos de idade eu andava a cavalo. Pra você ter uma noção, muitos podem não acreditar, mas montava a cavalo, andava a cavalo, ia pro sítio com meu avô, com meu pai, e ia dar a cavalo e comia marmita fria, com ovo frito. Eu falo que a minha infância foi bem assim, bem aproveitosa. Gostava de atirar de espingarda de chumbo, brinquei muito de comandos em ação. Então, assim, eu vivia uma vida de criança, assim, bem proveitosa, vamos dizer assim. E gostava muito de cavalo, essas coisas aí, até meus 10 anos de idade. Depois dos meus 10 anos, que eu comecei a jogava futebol. Joguei futebol um tempinho, treinei futebol, treinei futsal. E meu avô falava sempre pra minha mãe que eu cansei de quebrar vidro da casa do meu falecido avô com bolada. Ele falava assim, faz um chá de bola pra esse moleque. E eu acho que isso ajudou foi uma das coisas que me ajudou a crescer muito na minha vida também, às vezes os puxão de orelha que eu recebia do meu avô. Famosa mente blindada, né? É bem isso mesmo. Chegava pegar a bola, falava, o Malemar chegou da escola pegando bola pra jogar bola na rua, arrancava a tampa do dedão, isso é bem feito, tá vendo? Fica correndo atrás de bola. E uma frase que me deixou assim, não que eu seja o melhor dos melhores, mas uma coisa que me incentivou muito a eu fazer educação física e tentar crescer dentro dessa área, era o que o meu falecido avô falava. Esse moleque só pensa em bola, nunca vai ser ninguém na vida. Não que eu seja uma super pessoa, mas eu procurei, através disso, crescer para falar assim, não, eu vou viver disso. Pode não ser profissionalmente sendo um jogador, mas vou viver disso. E teve a época aí, depois dos 15 anos, 15, 16 anos, que a gente tocava com a banda, como foi falado no programa do Sandrão. Vai estar o card aonde? O Sandrão aqui? Aqui. Uhum. Foi falado no programa do Sandrão, a gente tocou junto numa banda, começamos com a banda Cultura Inútil, passou para Curto Circuito, por fim se tornou banda Metrópole, e nessa época eu pensava em ser músico também. Falava, eu vou cantar, vou ter uma música, compunha, fazia música, né? Infelizmente também não foi. E eu joguei, como eu disse no começo aqui, joguei 7 anos da minha vida voleibol. E foi através do voleibol que eu tive mais vontade ainda de me tornar profissional da educação física. E em 2000, com o nascimento do Juninho, eu ingressei na faculdade de educação física. Eu estava com 21 anos. Até então, nos anos anteriores, eu trabalhava na prefeitura como agente de controle de vetores, o famoso rapazinho da dengue. E eu batia nas portas da casa. Antes disso, um pouquinho, eu trabalhei na antiga Tipo Arte, trabalhava na parte de cadernação lá e carregando caixa. Tinha sábado que a gente ia carregar carreta, carregava 50 mil caixas de caderno na carreta. A última caixa pesava quase 80 quilos. Trabalhei como repositor de estoque nos meus 17 anos no antigo Magazine Dinossauro, que era do seu João Português. Seu Joaquim Português. Trabalhei ali como repositor de fita cassete. Fiquei ali 2 semanas trabalhando como repositor de fita cassete. Nem sabe o que é isso mais hoje em dia. Ninguém sabe o que é isso. Mas trabalhei ali, aí conversei com a minha mãe na época e falei, não, mãe, não dá para trabalhar nisso, eu quero algo diferente. Aí meu pai falava, não, você vai fazer então direito, você vai ser advogado.
Eu falava não. Aí, não, você vai fazer engenharia florestal, você vai ser engenheiro florestal. Até que um dia, conversando com um médico aqui da cidade, numa consulta, que minha mãe trabalhava no posto de saúde até então, ele falou, mas do que você gosta? Eu falei, eu gosto de educação física. E por que você não vai fazer educação física, meu filho? Você gosta de esporte? Vai fazer educação física. E eu fiquei pensando, naquele dia eu fazia cursinho à noite em Bauru do Seto. Falei, vou prestar educação física. Prestei na Unesp, eu acabei não passando e acabei tendo a grata sorte de fazer parte da Faculdade de Educação Física de Barra Bonita, que hoje não existe mais, mas que para mim foi assim também um divisor de águas na minha vida. Me mostrou muita coisa boa de ser profissional de Educação Física, muitos professores maravilhosos, que eu falo que eu me orgulho de cada um deles. Inclusive, hoje trabalho com algum deles aqui na Secretaria de Esportes de Lençóis. E graças a Deus, na minha vida, tudo foi galgando de forma, lógico, trabalhoso. Fui árbitro de futebol, fui árbitro de futsal, sou federado pela Federação Paulista de Basquetebol e pela Federação Paulista de Futsal. Tenho o curso das duas Federações Paulistas. Tenho um curso da Associação Pro Voleibol de vôlei como árbitro. Tenho o curso da Federação Paulista de Futebol de Campo amador. Fiz em São Paulo com o Paulo César de Oliveira. Já ouviu o pessoal elogiar bastante sua mãe, né? Mas com certeza, isso é o que mais. Jogos. Eu tive a grata felicidade de apitar a final da Copa TVT em 2007. Apitei Garça e Tabatinga numa grande final da Copa TVT. Apitei a final da Copa dos Campeões da Copa TVT também, entre Palmeiras e São Caetano. Não sei se o Lucas lembra disso, Lucas. O Lucas sempre foi mais chegado no esporte. Sempre correu junto comigo. Você lembra? Você não lembra porque em 2007 ele tinha 1 ano de idade. Então ele não vai lembrar mesmo. E todo o esporte de Lençóis Paulista desde 1992, quando foi meu primeiro Jogos Regionais. Na verdade, meu primeiro regional foi em 93. E desde então fui para todos os Jogos Regionais até o prezado momento que teve Jogos Regionais. Eu fui para todos eles desde 93. Eu só não fiquei de fora que o ano que Lençóis não foi, que foi 98. Eu joguei por São Manuel. Então eu fui em todos os Jogos Regionais desde aqui de 93 para cá. Eu tenho uma pergunta. Todos os jogos regionais que você... Mas faz a pergunta com vontade. Não, tá. Você tá com medo de perguntar? Todos os jogos regionais que você foi pelo vôlei? Só pelo vôlei? Como jogador, sim. Como jogador, enquanto eu fui jogador mesmo, enquanto eu treinava diariamente, eu só joguei voleibol, só joguei jogos regionais pelo voleibol. Tava inscrito, 2 anos eu estava inscrito pelo handball, mas eu acabei não indo jogar. Se os vídeos já assistiram, eles vão lembrar disso. Não fui jogar. Fui para alguns jogos abertos com o voleibol e joguei futsal por Lençóis, mas não foi nos jogos regionais. Não tive a oportunidade de jogar jogos regionais pelo futsal. Joguei algumas ligas regionais de futsal, mas não disputei jogos regionais futsal por Lençóis. E, tipo assim, qual jogos regionais que você foi que foi mais marcante, assim, pra você? Na verdade, jogos regionais mais marcante pra mim foi o de Barra Bonita, que a gente ficou em 3º lugar, e os jogos abertos como jogador, tá? Tô dizendo isso. Jogos regionais em Barra Bonita que a gente ficou em 3º lugar, pegamos a Barra na semifinal, que tinha um time que eram de ex-jogadores que jogaram por Lençóis, e nós éramos todos meninos, né? Na época, nosso time era juvenil e estava disputando a categoria adulta dos Jogos Regionais. E depois dos Jogos Abertos, no mesmo ano, que a gente foi para Campinas, Brinco de Ouro da Princesa, show de Chitãozinho e Chororó. E nessa loucura Você não tem noção, aquilo, todos os atletas ali, super emocionados, muito, muito, muito top aqueles jogos. Me lembro muito bem assim que a gente tinha 4 adultos na equipe dos Jogos Abertos, que era o professor Luciano, o professor Hugo, o professor Gilson e o professor Douglas. O Cristiano Brega era nosso técnico na época. E eu falo assim, um dos melhores jogadores de voleibol que eu vi jogar em Lençóis Paulista
o professor Gilson Lázaro, que hoje é dono do Boticário e tudo mais. Sempre foi um excelente jogador. Tive a oportunidade no resenha do esporte a gente conversar com ele. E eu tive a oportunidade de poder jogar com essas feras que são do esporte lençoense. Mas os 2 jogos que mais me marcaram foram esses 2, os jogos regionais em Barra Bonita e depois os jogos abertos em Campinas. Agora, já pela faculdade, eu joguei futsal pela faculdade do pré-interef, do interef, joguei vôlei e joguei handebol. Só não joguei basquete porque o time de basquete tinha bastante gente. E eu joguei xadrez. Então, eu joguei dama nos jogos regionais por Lençóis. Aí, saindo da fase que eu treinava mesmo, e partindo para a fase de mais educador e trabalhando, aí eu joguei biribol por Lençóis, eu joguei biribol, eu joguei xadrez não, joguei dama por Lençóis, eu já fui inscrito na bocha. Mas por idade. Faltava um jogador, escreve Adolfo. Eu já fui técnico, pra você ter uma noção. Eu já fui técnico de natação, já fui técnico de xadrez, já fui técnico de dama, já fui técnico de ginástica artística, com todo esse desenvolvimento meu aqui. Técnico assim, entre aspas, né? Técnico de xadrez, eu até imagino. Eu assinava a ficha como técnico, né? Porque os jogos exigem que tenha um técnico credenciado pelo CREF. E na época eu assinava para ser técnico dentro dessas equipes. Cara, teve uns jogos de Bauru que a gente foi, você falou de técnico de xadrez, né? Quando você manda a inscrição tem que ter o nome do técnico lá. E tinha um cara, que ele era do esporte lá de Macatuba, que ele não foi em nenhum dia de jogo nosso. Só de pegar medalha. E foi justo o regional que a gente chegou em terceiro. Só que assim, tinha chances de pegar medalha. E todas as outras coisas que ele era técnico já tinha sido desclassificado. Aí ele foi lá só porque tinha chance de pegar medalha. A gente não pegou medalha. Mas isso no xadrez? No xadrez. Olha que legal. Eu não sabia de novo que o Rodolfo jogava xadrez também. Cara. A gente tem um monte de coisa em comum aqui, eu não sabia. Cara. E voltando ainda a falar, que você falou de jogos que marcaram, agora como técnico, é lógico, eu não posso descartar as conquistas que eu tive com o futsal feminino e futebol de campo, que foi em 2007, que a gente ficou com o 3º lugar dos jogos regionais do futebol de campo. Perdemos para Piracicaba na semifinal. Depois, 2008, 2010 e 2012, a gente foi... 2010 e 2012 a gente foi bicampeão dos jogos regionais de futebol de campo, depois de futsal. E em 2015 a gente foi vice-campeão do futebol de campo feminino. E o marco para mim, da minha carreira como técnico, que foi em 2017, em jogos regionais aqui em Lençóis Paulista, que eu tive a sorte, a honra, o prazer de poder comandar uma equipe maravilhosa, com os meninos aí muito afim, um pessoal muito comprometido, e ser campeão dos Jogos Regionais pela modalidade futsal do Lençóis Paulista. O futsal do Lençóis havia batido na trave algumas vezes, mas nunca havia sido campeão. E eu tive esse prazer imenso de ser campeão dentro de Lençóis, numa quadra que eu tenho o prazer de trabalhar até hoje nela, que é a quadra do Clube Esportivo Marimbondo. E fui campeão de futsal com uma equipe aí que abraçou muito a ideia. Quando eu sentei e conversei com eles, falei, estou tentando trazer para essa equipe aqui os melhores jogadores de Lençóis da atualidade. Lógico, ficou alguns meninos muito bons de fora, ficou. Não vou negar, ficou. Mas naquele momento, foi os meninos que abraçaram a ideia e vieram junto comigo desde o começo, ralando, roendo o ossinho ali no começo do ano, para chegar nos Jogos Regionais e a gente poder fazer uma campanha maravilhosa com o estádio lotado. Inclusive, a lembrança disso apareceu no meu Facebook na última sexta-feira, que foi dia 29, a última sexta-feira, dia 29, e 29 não, 30, né?
Foi 30, foi 30. Porque você tá falando desse mês? Não, desse mês foi quinta-feira, então. Quinta-feira foi dia Não, 29. Dia 29, que você Então- postou lembrança. Então, a final foi dia 30. A final foi dia 30. Então foi sexta. Então foi na última sexta-feira, dia 30, que apareceu lembrança pra ele no Facebook do título dos Jogos Regionais. Que foi assim, até hoje me emociona muito porque foi uma conquista e assim, um cala-boca para muita gente que criticava, sabe? E infelizmente todo mundo acha que entende tudo, principalmente quando a gente fala do esporte mais praticado no Brasil, que é o futsal e o futebol. Então todo mundo acha que entende muito. Então a gente recebe muitas críticas. Ah, você é burro! Assim como o Juninho falou que o pessoal xinga o árbitro, às vezes o técnico troca, faz uma substituição, o cara acha que não devia ter feito aquela substituição, tira esse goleiro, coloca não sei quem. E eu falo, a gente escuta muito isso na beirada do campo, só que as pessoas que falam isso, às vezes elas não estão ali vivenciando o dia a dia do treinamento, vivenciando o dia a dia, acompanhando cada um desses meninos. Então eu falo assim, que às vezes criticam, mas você deixou aquele cara lá, ele é ruim. Não, mas naquele momento ele era a peça fundamental para que a equipe conseguisse alcançar aquele mérito. Então eu acho que, para mim, assim, Mas você tomou um cartão vermelho. que eu fui expulso, né? Fui expulso na Foi final. expulso na Como final, técnico, cara. Como deixa o card do Na série, Rafa. fui Deixa o expulso. card do Rafa. Fui expulso do Rafa. O cara nem contra- chegou a entrar na quadra na final. Não, mas eu falo foi necessário. Talvez se eu não tivesse sido expulso, talvez o time não chegaria na final. Não, deixa. O pessoal que quer saber, ele vai assistir. Vai assistir lá, porque assim, eu vou me justificar aqui. Eu fui expulso no momento que a gente tomou o segundo gol e poderíamos até chegar, o time dos caras chegando no empate. Eu já tinha pedido tempo e a única forma que eu achei de parar o jogo foi que, para esfriar o jogo, o momento que foi aquela hora. A gente estava jogando com um dos melhores times dos Jogos Regionais. Mas o que aconteceu aí que eu tô por fora aqui? Nos Jogos Regionais eu fui expulso na semifinal. O que você fez? Ele Eu era o técnico invadi a que quadra. resolveu entrar na quadra. Foi assim, o cara fez um gol de mão, o árbitro de baixo viu que foi o gol de mão, não apontou, ele apontou a falta, só que o árbitro de cima deu o gol. Ao invés dele pegar e pitar e falar, não, ó, realmente tocou na mão do jogador, é falta, bola pra lá, ele foi pro árbitro de cima. Aí, eu falei, viu, mas você vai dar o gol, você viu que foi de mão. Ah, mas ele deu. Não, peraí, transferir responsabilidade. Eu optei muito jogo. Numa hora dessa, você tem que pegar e chamar pra si. Falar, não, peraí, não, irmão. Eu vi o lance, a bola bateu na mão, foi mão, bola pra lá. Ele não chamou a responsabilidade, deixou a responsabilidade pro árbitro principal, segundo ele. E eu peguei e invadi a quadra. Falei, não, filho, foi mão, você não vai dar a mão. Por quê? Faltava 1 minuto e 30 pra acabar o jogo. Os caras estavam em cima da gente. Goleiro lindo. Goleiro lindo, tudo, o time deles forte, a gente segurando, os meninos segurando com muita garra, um gol irregular. Se eu deixar o negócio desse acontecer, a gente poderia ter levado um empate logo em seguida. Aí eu parei o jogo, o time dos caras em cima, o time dos caras quente. Esfriei o time dos caras. Entrei em quadra e fui lá. Você deu, o gol foi irregular, ele viu, fala pra ele que você viu, e ele, não vou falar com você, fala pra ele, não precisa falar pra mim, fala pra ele que você viu. Esse sangue do italiano que você Cara, assim. vi a cena, foi tão engraçado. Não foi engraçado, mas tipo, dava pra ver que era. Aí eu falo assim, subiu pra cabeça, cara. tanto que eu falo, inclusive, o professor Raul, que estava do lado de fora, ele foi falar lá na mesa pro mesário, viu, mas de novo vocês vão fazer isso com a gente? De novo vocês vão prejudicar a equipe de Lençóis? Só porque é uma equipe grande, uma equipe de uma cidade grande? Então eu falo assim, que infelizmente não pude sentar no banco na final, mas eu falo que pra mim, assim, foi válido o que eu fiz, e se pergunta pra mim se faria de novo, eu faria de novo, sim. Então na próxima você convoca alguém, assistente técnico, pra fazer isso e você não lavar o cartão vermelho. Fala pro Outro xinga, entra lá, briga com o e árbitro. aponta ele na cara dele. Mas essa questão da transferência de responsabilidade, só fazendo uma ponderação bem rápida, cara, isso daí é um dos motivos por esse país ser o que é, sabe? Então é muito importante, assim, a pessoa bater no peito mesmo, sabe? Tipo, não transferir responsabilidade e assumir mesmo, né, cara? Que nem você fez. Você bateu no peito, foi lá, você achou que foi irregular, você entrou lá e, cara, você falou, fez o que tinha que fazer, né? Na verdade, eu não poderia ter entrado. Mas- A regra não me permitia. Eu já sabia. Quando eu entrei na quadra, eu já sabia que eu ia ser expulso. Independente de ter chegado até o árbitro. Como eu sou árbitro, eu sabia que a partir do momento que eu invadi a quadra, eu ia ser expulso. Eu parei o jogo e ia ser expulso. Então, assim,
Eu demorei mais de 3 minutos para sair da quadra. Vocês têm noção? Tudo isso que eu tô contando aqui, que tá rolando, eu demorei isso aí para sair da quadra. E aí, nessa hora que o cara falou assim, não vai continuar o jogo enquanto ele não sair da quadra. Aí, dois guardas da prefeitura entraram, né, pra tentar me conduzir. Eu falei, não, espera aí, não precisa entrar não que eu vou sair. Eu só quero que ele fale pro outro aqui que o cara pegou na mão do cara. Ele sabe, porque se os caras vinham atrás de mim, eu ia ter que sair, porque eu não ia resistir jamais, né? Mas eu sabia que eu ia ter que sair, então eu falei, não, espera aí, não entra não. Não, mas que, tipo, eu lembro que nesse dia, vocês estavam jogando com um time que, como você falou, era o mais forte, que estava jogando Liga Paulista naquele ano. Eu me lembro que foi o primeiro ano que eles começaram a jogar Liga Paulista. Sim, o time deles era tipo, tinha o time entrou, cara, um time simplesmente fantástico, o time que vocês jogaram contra e querendo ou não, vocês saíram com a vitória lá. Na verdade, eles eram um time bom e nós éramos um time fantástico. Porque nós superamos eles e eu falo que até hoje os caras não engordam essa derrota. Foi difícil passar Não, aqui. até hoje eu lembro daquela bola que relou no pé da trave que eu achei que ia ser gol dos caras. Nossa, aquela bola subiu o sangue aqui, ó. Nossa, que... O Lucas é do time? Não, o Lucas ele é só torcedor. O Lucas é goleiro, né? Só porque o Rodolfo perguntou, o Lucas é goleiro de futsal, tá vindo numa crescente boa. A gente teve esse pequeno contratempo na vida aí, mas que tem um belo futuro ainda pela frente, a gente vai batalhar pra isso. Uma pergunta que eu queria fazer, que eu acabei, tipo, que acabou indo a conversa e não consegui fazer, foi tipo assim, na época dos Jogos Abertos, era de equipes tão fortes assim, igual a gente pegou em 2017, tipo Magnus, Monte das Cruzes. Então, na verdade, sim. Só que, por exemplo, dos Jogos Abertos, quando eu jogava, existia a divisão especial e a outra divisão. Então, assim, os times que jogavam Superliga, tipo na época Banespa, São Caetano, Suzano. Fala de novo o primeiro time. Banespa. Banespa. Ô, Lucas, o que é Banespa? Cara, então, mas eu falo assim, os times que disputavam a Superliga de voleibol na época, Banespa, Suzano, São Caetano, São Bernardo do Campo, esses clubes, né, esses times, eles jogavam a divisão especial. O Lençóis chegou a disputar uma divisão especial quando jogou o Paulista na primeira divisão, jogou a divisão especial. Assim como o basquete Aluartes também jogou a divisão especial porque ele disputava o Paulista. Já nós, nessa atual conjuntura, só era dividido entre sub-21 e livre. Então, no nosso caso, nós pegamos o Magno Sorocaba, que jogava a Liga Nacional, nós pegamos o Mogi das Cruzes, que disputava a Liga Paulista, e jogamos contra a Ferroviária de Araraquara. não era assim? Não, Assis foi verdade, Ferroviária de Araraquara, que também é um time que disputa a Liga Nacional, Liga Paulista de futsal. E graças a Deus, acho que a gente foi muito bem nos Jogos Abertos. A gente empatou com o Mogi das Cruzes em 2-2. Tanto que o técnico saiu bravo de quadra, não veio nem cumprimentar a gente no final do jogo. Inclusive o menino que era presidente, o senhor que era presidente, veio pedir desculpa para mim. Ele falou sempre: desculpa, meu técnico. Ele saiu nervoso porque os meninos ali recebem muito e o seu time é um time teoricamente amador. E ele saiu bravo com os meninos. Eu falei: tudo bem, eu não tenho culpa, mas eu aceito as desculpas do senhor. Lógico, claro. Só que para mim é anti-esportivo isso, mas vida que segue. Depois do jogo contra o Magnus, a gente saiu ganhando de 1-0 dos caras. Os caras tiveram que colocaram o goleiro com 2 minutos de jogo. Os caras colocaram o goleiro com 2 minutos de jogo porque não fazia gol de nós. Colocaram não, né? O Thiago saiu do gol que o cara... Com 8 minutos a gente fez o primeiro gol e depois tomamos 8. Não, e tipo, um negócio que eu lembro que foi muito marcante foi que o Rodrigo, velho, foi lá bater gol com o Dorno, cara. Rodrigo, sabe o Rodrigo? Capitão. Rodrigo, capitão. Nossa, cara, foi bater gol com o Na verdade, ele foi bater boca comigo porque no lance, o meu jogador protegeu a bola, o jogador dele bateu com a cara no cotovelo do meu jogador. E aí, professor, o cara deixou. Eu falei: não, filho, ele foi proteger, o cara é mais baixo, o que ele pode fazer? Aí foi uma discussãozinha assim, mas grande amigo, o Rodrigo, gente boa demais.
Na hora do esporte, todo mundo tá com a cabeça quente. Aí eu falo assim que a gente teve, os meninos tiveram a oportunidade de bater foto com o Rodrigo, com o Thiago, com o Arthur, com o Neto, todos os O jogadores. Rodrigo eu não cheguei a bater foto, mas bati com o Neto e com o Thiago, né? Então pro futsal na história, acho que foi muito bom essa. Eu levei muitos meninos novos. A gente foi com um time totalmente diferente dos jogos regionais. Talvez se fosse o nosso time de jogos regionais, teríamos feito uma campanha até para passar para a segunda fase, mas infelizmente nem todos puderam ir. E a gente foi assim com uma base titular, mas com muitos meninos. Eu levei meninos sub-16, sub-17, sub-18 para ir para os jogos. Inclusive um deles, o João Peru. O João fez um gol contra o time de Araraquara. Ele estava perdendo de 3-1. O jogo ele fez 3-2, aí a gente tomou 4-2, depois fizemos 4-3, acabamos perdendo o jogo para Araraquara. Mas um menino de 17 anos fazer um gol dos Jogos Abertos, para ele foi muito, muito importante. Muito legal, né, velho? Bacana. Mais alguma pergunta? Se vocês falaram, eu falo mesmo, filho. Não, show de bola. Só me arrependi só de não ter participado mais desses. Que agora eu tô boiando aqui pra caramba. Eu meio que excluí mas e você? Você já chegou a jogar algum esporte? Tipo, xadrez. Não, xadrez não, mas eu falo... Xadrez não. Sim, mas bola, vôlei, Tá futsal... ofendendo todos os enxadristas aí que estão assistindo. Não, jamais. Eu já treinei um pouco de vôlei, mas nunca cheguei a jogar nada. Só xadrez eu defendi Macatuba por 5 anos, nos regionais. Não tínhamos time para ir para aberto, mas... Nenhum ano vocês ficaram em terceiro, vocês não foram para os abertos. Esse ano que a gente ficou em terceiro, a gente primeiro, ficou segundo. empatado em 3 como terceiro. Mas você era o cara mais que ia na coragem, improvisando na hora, ou você era aquele cara que pegava uns 30 livros e ficava lá vendo a abertura de xadrez? Cara, eu nunca abri um livro de xadrez. Eu nem sabia que tinha. Eu aprendi a jogar xadrez num projeto que teve na escola lá, sabe? Fui aprender movimento só. Depois foi jogando. A gente fazia treinamento, jogava 5 minutos, 10 minutos, para ir treinando, mas abrir livro, essas coisas, a gente nunca teve um técnico de xadrez. Sempre foi a galera que queria lá porque gostava mesmo. Na raça, né, coragem. Pegava para jogar contra Bauru, Botucatu, os caras passavam a semana inteira fazendo workshop com um cara foda aí pra ensinar os caras a jogar. Tem uma teoria muito pesada por trás, né? Tipo, de abertura, então, cada vez o jogo vai se modificando, né? Vai se tornando mais complexo, porque as gerações do futuro olham para as do passado e, tipo, vê o que funciona e o que não funciona, né? Então, acho que esse pessoal que joga mais nível muito alto, esses caras é só livros. Depois que eu parei de jogar, tudo que eu comecei a entender, aí eu comecei a estudar, ver um pouco de abertura, meio de jogo, finais e tal, então... Mas isso foi depois. Naquela época era porque gostava de jogar mesmo. Ir pros jogos, ele gostava de ir pros jogos. Gostava de ir. Gostava da experiência. Sabia que nunca ia por futebol, basquete, sabia que por isso aí nunca ia. Mas quando eu joguei interclasse, essas coisas, eu jogava como goleiro também. Legal, porque era esse ruim aí pra vai ser caramba. meio louco mesmo. Porque o goleiro tem 2 opções, né? Mas é interessante isso, assim, porque, pô, a gente vem numa casa que todo mundo ali respira esporte e tem eu aqui de intruso ali no meio, entendeu? É um negócio meio assim, mas é legal você ver que os indivíduos são, tipo, cada um tem sua individualidade, independente do meio que você tá, né? Obviamente, eu acho que, em partes, porque eu era uma criança meio retraída, né, quando eu era mais novo, assim, eu demorei pra virar gente. Acho que foi começar a ficar mais tranquilo, assim, depois eu comecei a fazer umas coisas na faculdade, fui estudar em Bauru, aí que eu comecei a me soltar mais, né? Mas eu acho que, cara, é legal você analisar essa psicologia do esporte, assim, porque a criança, você percebe, a criança que é boa no futebol, no futsal lá, ela geralmente é a criança mais popular, assim, consegue lidar melhor com a criançada, sabe, que inspira, assim. Quando você é mais novo, né, que todo mundo é meio bobinho, assim, todo mundo geralmente olha assim, o cara que é bom lá, quer ser amigo do cara que é bom no futebol. Eu acho que isso daí ajuda o desenvolvimento pessoal. Acho que a criança, ela se solta muito mais cedo, né? Então o esporte tem um papel, assim, psicológico muito interessante. Aí como eu não era bom, era meio retraidão, aí a gente, precisa ser bom em alguma coisa, né? Vamos dar uma fritadinha aqui em alguma outra coisa. Eu acho que o esporte é bem isso mesmo, o esporte é transformador. Ele eu falo consegue que agregar muito. Sempre que a gente começou a conversar de
desde que a gente começou a conversar de ter filho, eu falo para minha esposa que eu queria pôr meu moleque desde cedo na natação. Eu acho que o esporte para criança, para adolescente é muito importante. Disciplina, a gente falou isso os primeiros programas. Trabalho em equipe também, esporte em... Pressão, cara. Ensina. Lidar com pressão, sabe? Criança desde cedo ali. Os primeiros episódios do Dorfcast a gente conversou com várias pessoas da luta, tal, pessoas ligadas ao esporte, e eu sempre falei isso, a disciplina que isso aí passa, tanto um futebol, porque assim, o futebol que a gente jogava na escola quando era pequeno, a bola ia lá, todo mundo ia lá. Depois que você começa a entender que você tem que ter a disciplina que a bola tá lá, mas seu lugar é aqui. Sim. Se você correr lá, você vai deixar aqui aberto. O O xadrez. esporte na escola em si, tipo, já não sei, escolinha de futebol ou escolinha de outras modalidades assim em si, é meio bagunçado, porque não tem uma posição definitiva. Na escola, todo mundo vai lá pro centrão, vai atrás da bola, como você falou. Então, tipo, o esporte na escola normal é meio, sabe? Cara, eu tive aula, acho que o Adolfo até deve conhecer, o professor Willer Maffei. Rapaz do céu. Um salve aí, Willer. Cara, foi um dos melhores professores de educação física que eu tive. Tanto que assim, não, vamos jogar bola. Não. Ele deu aula de anatomia, ele deu aula de esporte, dos esportes em si, das modalidades. Cara, foi assim, a gente nunca tinha tido aquele tipo de aula, sabe? Movimento. Depois de tudo isso, onde a gente vai usar? Aí a gente ia para a quadra e usava no futebol. Voltava, ia para a quadra e usava no basquete. Cara, então assim, vai de professor. Sim. Tem professor de educação física que chega, joga a bola e fala... Mas tem professor O que é importante, porque para muita gente Então, é o único momento que a criança tem de fazer um Eu exercício. queria falar agora, eu falo assim, pegar e jogar a bola simplesmente, também não, mas eu falo assim que a criança ela fica o tempo inteiro dentro da sala de aula, numa metodologia ali, aprendendo português, matemática, ciências, geografia, história e tal. E o momento de extravasar é o momento que ele vai para a quadra. Então eu acho que lá dentro da quadra, o profissional da educação física ele tem que fazer a criança extravasar, jogar toda a energia dela fora mesmo, sugar, eu falo sugar mesmo a energia da criança para ela poder ver o que ela quer. Eu falei assim, que eles falaram, eu joguei futebol, não é, a escola hoje não é assim. Eu falo que a escola sim é a grande formadora de profissionais para o esporte. Ela é a grande formadora, na verdade é o primeiro encontro que a criança tem com o esporte em si. E é dali que você vai pegar aquelas peças que se Sim, destacam. sim. Né? Eu falo que as Olimpíadas Escolares, ela é uma dos grandes incentivadores para a criança praticar o esporte. Na época que eu jogava, a gente jogou bastante. Na verdade, eram jogos escolares na época, né? Jogos escolares estadual. E a gente jogou bastante. O próprio Joguinhos da Juventude, que é os jogos das cidades, as cidades jogam contra as cidades como se fossem os jogos regionais, o regional de criança. O regional mais novo, né? Eu falo que ele é muito importante, porque eu falo que eu principalmente fui o grande idealizador do Jocilpe aqui em Lençóis Paulista, que é os Jogos Escolares de Lençóis Paulista, na época. Joelpe, perdão. Jocilpe é do Comércio e Indústria. O Joelpe, eu falo que a ideia maior do Joelpe era essa. Era fazer com que a criança se interessasse, independente de qual era o esporte. Tanto que eu coloquei música, eu coloquei a rainha, eu coloquei xadrez, eu coloquei dama, sabe? E eu falo do Joelpe com essa magnitude, porque eu dou exemplo que vários atletas do handball de Lençóis, por exemplo, saíram do Joelpe. Algumas meninas do voleibol de Lençóis saíram do Joelpe. Então, alguns jogadores do futsal de Lençóis jogaram o Joelpe. Então, eu falo que de 10 anos, 12 anos que o Joelpe está aí,
conseguiu trazer muita gente para modalidades que às vezes a pessoa não ia procurar. E essa procura, primeiro na escola, para jogar o Joelp, para depois falar assim, pô, eu joguei legal, vou procurar agora a escolinha da cidade para poder fazer parte da equipe da cidade. Eu dou o exemplo do mineiro que carregou a tocha olímpica quando a tocha passou por Lençóis, que ele é um menino que ele veio do Joelp. Ele começou o primeiro contato dele com a bola de handball foi do Joelp. A gente tem, por exemplo, o menino que está jogando fora lá, o goleiro, como que é o nome dele? O grandão, o goleiro do handball. Manuel. O Manuel... Tá jogando fora. O Agora, ele Manuel, não tá olha só jogando... como eu Ainda estou. não tá jogando mais fora. ele estava jogando, ele foi jogar fora, foi jogador da... Jogando já Jogou, agora jogou em times fortes. Ele começou no Joelp também. Eu não me lembro se os meninos do basquete, o Isaac, o próprio Gui Bento, se eles chegaram a disputar o Joelp. Mas eles eram meninos que eles sempre estavam ali em volta do ginásio do esporte. Então eu falo assim que o Joelp é uma porta de entrada. O esporte dentro da escola, ele é uma porta de entrada para a criança ter o primeiro contato para ir buscar depois o algo mais, que é disputar pelas equipes da cidade, quem sabe pleitear um dia, chegar numa seleção brasileira. Eu dou o exemplo do menino da Barra, o Judoca, Busanini. É um menino que começou praticando o judô desde menino na Barra Bonita, lá com o professor Nelsinho. Eu não sabia, velho. Com o professor Nelsinho. Eu vi essa semana que tem um cara da Barra Então, Bonita. e é muito interessante isso, cara. Porque é um menino que saiu aqui, ó, do interior do Barra Bonita. Quem sabe se o basquete brasileiro tivesse classificado para as Olimpíadas, a gente pudesse ter o Gui ou o próprio Isaac disputando, Lençoenses disputando os Jogos Olímpicos. E eu falo, muitos podem sair. Eu acho que o futsal vai ser difícil entrar nas Olimpíadas. A gente vê que tem muito bloqueio ainda, muito problema de federação, de FIFA, de federação de futsal. Então, mas é um esporte que o Brasil teria muitos jogadores talentosos, uma equipe, com certeza uma equipe muito forte para os Jogos Olímpicos. Tanto para os jogadores também que jogassem Olimpíadas, né, cara? Sim, com Eu certeza. que não sou da área, eu Qualquer posso... modalidade, na verdade, né? Imagina ganhar uma Olimpíada, cara. Eu que não sou da área, eu posso criticar. Faz muito mais sentido ter um futsal na Olimpíada do que um basquete 3. Então, mas eu falo que não, eu falo que a Olimpíada ela tem que abrir o leque mesmo para todas as modalidades. Eu falo que eu fiquei muito feliz em ver a menina brasileira sendo vice-campeã no skate. Raíssa, que é uma modalidade assim que as pessoas não, às vezes olham com outros olhos para o skate, mas o skate é uma modalidade muito complexa. É uma modalidade difícil. Sim. Você se equilibrar em cima de um pedacinho de pau com 4 rodinhas não é para qualquer um, não. O próprio Ítalo no surf. O próprio Ítalo do surf. Apesar que o Brasil tinha o Medina, que é Não, sim, ele sempre foi. O Brasil sempre foi favorito nessa modalidade. Eu estou falando no sentido de que não era um esporte olímpico e é um esporte. Então, e eu falo assim, eu falo só que, por exemplo, o surf é um esporte que você vai conseguir praticar só nas cidades litorâneas. Eu falo que o skate ele é um esporte sim. que você pode trazer para os bairros de qualquer cidade. Hoje eu falo que a gente tem um projeto muito bacana do skate de Lençóis Paulista. E eu acho assim, foi muito bonito e foi muito prazeroso ver uma brasileira no skate se destacando, uma menina daquela idade, novinha. Agora pensa o seguinte, quantas vezes essa menina deve ter escutado aí que ela deviam dar um chá de skate pra ela aí. Com certeza. Eu falo assim, isso que às vezes eu falo assim, senhores pais, incentive seu filho a praticar o esporte. Incentive o máximo que você puder seu filho a praticar o esporte. Pode ser que ele não se torne um atleta de ponta, mas ele vai aprender a lidar com as situações do dia a dia e com as situações da vida com maior maestria. Eu acho até que tem que incentivar o esporte para não ser um atleta profissional. Sim. Você tem que ensinar a criança que o atleta profissional é aquele cara que se esforça, que dedica uma vida. E uma criança ela não pode ter essa cabeça. Rodolfo, eu vou discordar de você. Eu falo que não é só o atleta que dedica uma vida. Eu acho que o cara, para ele chegar no alto rendimento, ele tem que ter o diferencial. Nossa. O diferencial, qual é o diferencial? Mas isso é um plus, né? Depende, porque eu falo assim, a gente fala de dedicação. Eu conheço muitos atletas super dedicados que dedicam a vida inteira
e que nunca iria conseguir sair daqui para jogar por qualquer outra. Até porque, às vezes, ele era baixinho demais, ele gostava de basquete, ele era super habilidoso, mas ele não ia conseguir sair porque ele não tinha altura. Do próprio vôlei, atletas que eram super habilidosos nas categorias menores, mas quando começava a chegar no sub-17, sub-18, ele não dava aquele esticão e talvez não conseguisse jogar uma liga profissional ou coisa parecida. Diferente às vezes até do próprio futebol. Futebol pode, mas mesmo assim, entre o menino que é mais esforçado e o menino que é mais habilidoso, o habilidoso acaba tendo uma certa vantagem. Dou um exemplo, por exemplo, do Romário, que era o cara que treinava menos que os outros, mas que tinha o faro de gol ali na frente e que na hora do vamos ver ele decidia jogo. Mas tem que começar cedo. Ele não é assim, eu falo tudo na vida a gente tem que começar cedo. Mas eu falo no sentido de para não haver até a frustração para a criança. Ela tem que entender que isso, esse você lado pode chegar, você pode, mas é um caminho difícil. difícil. Se você não tem, porque criança tem que ir para a escola, criança tem que brincar. Sim. Você não pode forçar um moleque de 12 anos lá a ficar 8 horas treinando numa piscina para uma competição. Mas tem gente que faz isso. Então, e aí Infelizmente tem gente que faz isso. E aí o moleque não consegue chegar onde ele... Se frustra. Até às vezes, a gente fala, vê, né, várias entrevistas. Uma coisa é você gostar de fazer uma coisa, outra coisa é você fazer daquilo o seu trabalho. Seu trabalho, exatamente. O cara gosta de nadar. Põe o cara a nadar 8 horas por dia, todo dia. Não é fácil. O cara gosta de jogar videogame. Vocês jogam PS. Põe o cara pra treinar lá 8 horas por dia. Aí eu treino. A única coisa... Deixar assim na linha. mas eu não aguentaria, quando começa a cobrança, quando começa a entrar outros fatores. Tem outros fatores, exatamente. Eu acho que assim, Você fala, eu jogo 8 horas, por quê? Porque na hora que eu quero, eu paro, eu vou comer alguma coisa. Exatamente. O cara que tá ali treinando, ele não para, ele não pode parar. É o que às vezes as pessoas falam assim, mas você não gosta de treinar. Eu falo que hoje, que nem às vezes o Lucas cobra, mas você não vai treinar hoje, vamos treinar tal. Eu até vou treinar, mas eu falo que é diferente do que eu treinava lá atrás, porque lá atrás eu tinha um objetivo, tentar ser um atleta. Hoje, eu falo assim, hoje eu trabalho 12 horas por dia dentro do esporte. Então, o que eu quero é poder ir para casa, deitar, assistir uma TV e esperar para o dia seguinte trabalhar as outras 12 horas do esporte. Então, assim, é mais difícil você conciliar o teu trabalho, o esporte, se desligar daquilo para fazer o exercício, treinar da forma... Então, assim, eu não consigo treinar como eu treinava, por exemplo, quando eu era um moleque, treinava 10, 12 horas. E não é só esporte, a gente comentou isso da banda. Você gosta de cantar, você gosta de estar com seus amigos, mas vai ensaiar tudo assim. Então, aí chega uma hora que você acaba falando assim, cansei, vou partir para outra. Uma perguntinha aí para vocês, a última sobre o passado. Queria saber o seguinte, se você pudesse entrar numa máquina do tempo aí e voltar pro passado, voltar pro Adolfo aí, aquele malinha que andava com shorts, calça, catar goiaba lá, e andava aqui assim, trotando lá, fazendo graça. Se você pudesse voltar para esse moleque aí, e pro Rodolfo também, no caso dele, quando era mais novo, o que você... Tem shortinho que cantava goiaba também, não? Eu não sei o que é short que eu tava. Aquele pequenininho, curtinho de bolso. Não curtinho. Até hoje ele anda assim, na realidade. Vamos combinar. Aquele da Carla Pérez. Da Carla Pérez. Aquele do El Chan. Mas se pudesse voltar para trás e dar uma dica, dar uma sugestão aí, compartilhar uma experiência de vida para esse moleque meio mala aí, o que você compartilharia, cara? Eu vou falar primeiro por mim, Rodolfo, depois você fala por você, tá? Cara, eu falo assim que uma coisa que eu teria vontade, se eu pudesse voltar lá atrás e falar pro Adolfo lá atrás, esse menino que você falou aí que mala, pra ele não deixar de sonhar, porque hoje eu sou uma pessoa que eu sou muito mais realista do que sonhador, e eu acho que eu fui muito sonhador quando eu era mais novo do que realista. Então o que eu falaria para ele é para ele nunca deixar de sonhar, porque hoje eu vejo que eu trabalho muito mais em cima de realidades do que de sonhos, e eu acho que para a gente conquistar as coisas da vida da gente, a gente tem que sonhar. E hoje eu não consigo ser mais assim, eu não consigo ser sonhador. Eu vivo a realidade dia após dia,
às vezes dentro da monotonia do dia após dia, daquela sequência de levanta, vai trabalhar, volta, faz almoço, volta a trabalhar à tarde, vai até a noite, chega, faz janta, deita, dorme e levanta no outro dia. Esqueceu do treino. Os treinos do dia que tem treino. Então eu falo que hoje eu vivo muito mais a minha rotina do dia a dia, sem sonhar, não penso assim, amanhã eu posso fazer tal coisa, posso chegar a fazer isso, me tornar isso. Hoje eu vivo mais dentro da realidade. Talvez por causa vamos dizer assim, pelas chicotadas que a gente tomou, as lambadas que a gente tomou nas costas, a gente acaba se retraindo um pouco de sonho. Mas hoje eu sou uma pessoa que eu não consigo sonhar. Então talvez se eu pudesse voltar lá atrás, eu falava, filho, não deixe de sonhar. Continue sonhando, mesmo você vendo que a realidade possa ser diferente. Continue sonhando, porque hoje eu não me vejo uma pessoa mais sonhadora. Eu acho que naquela época talvez eu vivia mais feliz assim, pelo fato de sonhar. Não que eu não seja uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, mas como eu disse, eu não me vejo mais uma pessoa que sonha. Mas assim, eu acho, e é importante isso que você falou, acho que o sonho é o começo de todo projeto. Só que assim, eu acho que eu tenho uma visão mais pé no chão, que a gente sempre tem que manter o pezinho ali, porque, sabe, sempre sonhar, só que enxergando o horizonte possível, sabe? E o sonho é o começo, só que você tem que botar no papel também, você tem que criar um projeto aí. Sabe, eu acho que diferente uma coisa que vocês falaram, que vocês são mais do perfil ver um dia após dia, eu sou um cara que eu acho que eu sempre tô pensando 4, 3 passos depois, eu sempre fui assim desde novinho, mas sabe, um negócio que é importante assim para que você consiga botar em prática mesmo o que você está sonhando é colocar no papel, né? Então, sempre ter aquele pezinho de realidade, né? Aquele pezinho no chão é importante. Muita gente se frustra também, sonha lá em cima, só que, cara, aí só fica naquilo e não bota em ação, né? Então é importante também ter. Sonho com prática. Então talvez eu chegaria e falaria isso pro Adolfo lá do passado. Sonhe, filho, mas com prática. Eu chegaria no Adolfo Júnior e falaria, viu, dá um toque no seu pai. Ensina umas coisas pra ele. Entra na máquina aí, por favor. Entra na máquina e volta lá conversar comigo. Vai você no meu lugar. Cara, eu fiquei pensando, eu sou horrível para esse tipo, a gente conversou lá no programa 0, né? Eu sou horrível para esse tipo de pergunta, essas coisas assim. Mas eu acho que, analisando na minha vida... Analisando essa cadeira hereditária. Sempre foi... eu vejo que eu tive várias transformações, buscando conhecimento. E assim... Se eu mudasse alguma coisa, eu não chegaria onde eu tô. Tá, tem muita coisa que eu posso buscar, tem muita coisa, mas eu acho que eu tô num caminho legal. Então, acho que assim, se fosse para eu falar uma frase lá para mim 10, 20 anos atrás, eu acho que é aproveite o trajeto, cara. Porque assim, eu sou muito de pensar no resultado. E às vezes você acaba deixando... Eu quero ir pra praia. Eu tô preocupado lá. Eu não tô pensando na estrada... Então, eu acho que uma coisa que eu precisava ter aprendido lá atrás realmente é aproveite o trajeto. Aproveite a viagem. Não foca só no resultado. E outra coisa que eu falaria para o Adolfo do passado, eu falo assim, filho, você conseguiu cantar, cara. Você cantou num monte de lugar que você sonhou um dia cantar. Eu falaria isso para ele. Então, não deixe de sonhar. Nunca. Filho, você conheceu o Cookie Sanches. Então... Ai, o Cook é lindo, cara. Você vai conhecer o Cook é lindo. E agora, como vocês se conheceram? De onde veio a ideia? Quem deu a ideia? Quem falou, vamos fazer? Na verdade, isso é lindo. Na verdade, assim, eu conheço o Rodolfo faz, assim, conhecer, ei, tudo bem, beleza? Firme e forte, e aí, gordinho, beleza? Não. A gente se conhece faz um tempo, acho que uns 11 anos mesmo, né? Foi quando eu entrei na prefeitura. E foi mais ou menos, a gente se conhecia ali na prefeitura. A gente trabalha próximo na mesma rua, só que não tem contato diário. Assim. E às vezes assim, Rodolfo, tem um problema no computador aqui e tal. Então, assim, a gente se conhecia e aí, beleza? Joia? E aí a gente começou a ficar mais próximo por conta do Sandrão. Sim. Que aí comecei a acompanhar a banda,
Eu conheci Fã o dos pessoal do Quarentões? 42. Fã dos Tinha 42. camiseta, tudo, Bonezinho, tatuei, tatuou 42, depois ele mostra a tatuagem aqui assim. E aí começamos a ter esse contato. Aí ia no show, conversava, trocava uma ideia e tal. E aí a ideia do podcast surgiu, na verdade, quando eu estava fazendo... Na verdade, sim, eu sempre gostei dessa parte de comunicação e tal. E eu via uma necessidade Eu via que os meios de comunicação, vamos por assim, estavam meio engessados na nossa região. Tem os jornais, mas você sabe o que você vai ler antes de pegar o jornal, sabe? E não tinha como buscar informação de maneira Até o diferente. momento não tinha ninguém fazendo o que a gente está fazendo. Né? Além disso, a gente via sempre também, eu acompanho bastante podcasts famosos, entrevistando pessoas, e não tinha nada nesse sentido de histórias de pessoas da região. Então, aí eu fui formando essa ideia, fui conversando com algumas pessoas e tal, e aí chegamos nesse formato de uma conversa, de uma mesa de bar, como o Adolfo gosta de chamar, onde a gente está aqui, está trocando ideia, está conhecendo pessoas com uma história interessante, com uma vivência, experiência de vida, né? E aí eu já comecei a formatar essa ideia e comecei a pensar em quem poderia chamar. Aí chamei várias pessoas, ninguém aceitou, sobrou o Adolfo. Brincadeira, o Adolfo foi a primeira opção de chamar, e o dia que eu falei com ele, ele topou na hora, sabe? Foi desde o começo ele comprou a ideia. Quando o Rodolfo me procurou, Rodolfo, uma ideia aí, cara. Eu falei, conta aí, podcast assim. Eu tava fazendo o Esporte Resenha, que era as lives da Secretaria de Esportes no período mais crítico da pandemia. E eu falei, nossa, cara, eu gostei de ter feito essas lives porque eu pude estar em contato com muitas pessoas que eu conhecia a história. E quando o Dorfo falou, vamos fazer um podcast e tal, eu falei, pô, é história de outras pessoas que eu às vezes não conheço. E eu falo, muitas pessoas que vieram aqui contar as histórias delas pra gente, eram histórias que realmente eu não conhecia mesmo. Teve, lógico, alguns que eu conhecia a história em partes, mas teve pessoas que eu não conhecia a história que eu fiquei assim, caraca, olha, tem uma pessoa que faz isso dentro de Lençóis, eu nunca imaginei. Teve uma pessoa aqui próxima, que está sempre, todo dia a dia, às vezes perto dela, que passou por momentos difíceis da vida. A história do próprio Sandrão, do próprio Rafael, que eu estou dia a dia. Um exemplo bacana foi o nosso primeiro programa, com a Ana Coutinho. Que Ana. O Adolfo não conhecia ela, é uma menina de 20 anos. E aí ela começou a falar ali, o nosso amigo começou a chorar. É uma história emocionante. Você vê que a pessoa vivenciou a dificuldade das pessoas que passam fome nas famílias ribeirinhas, nas indígenas. O Brasil, que a gente às vezes não tem aqui do nosso lado. Porque nós, graças a Deus, moramos numa cidade muito boa, uma cidade muito social, né? Que é Lençóis Paulista, que um ajuda o outro, uma cidade rica. Então, assim, você vê histórias bacanas. A própria história do Diego, gladiador, que é um cara que eu conheço há muito tempo, mas não sabia. O próprio Rafael contou histórias aqui que eu não sabia. A própria Fran Moraes. Depois tivemos o prazer de receber Mariana. O Ado Gali, cara, que é um cara que, nossa, sempre foi muito parceiro, desde quando a gente começou o podcast, escutar as histórias dele, que ele pegava lá um lanchinho com um pouco de mortadela, eu falo que essa história eu não esqueço, botava embaixo do braço, eu tinha dinheiro para comprar um microfone para poder cantar, o cara que eu vi várias vezes tocando, sabe, bailes com eles tocando, e poder estar sentado lá do cara, o cara contar que a história dele que ele ia de Macatuba para São Paulo com um pãozinho com mortadela para ir lá comprar um microfone, que hoje a gente tem uma facilidade muito assim, ó. Quero um microfone, entra no Mercado Livre, lá veio o microfone. O cara não quer sair daqui
ia até São Paulo, pegava metrô e tal. Então são histórias que, quando o Rodolfo falou, vamos fazer um podcast para a pessoa contar a história, eu falei, a história que eu gostaria de sentar às vezes num barzinho com um amigo, e o cara contar a história, porque eu passei por isso, eu passei por aquilo. Mas até pessoas que do seu contato diário, o Sandrão. Ele falou coisa ali que nós às vezes falamos. Eu dou exemplo da pipa. Quando ele falou assim, o Sandrão nunca foi um menino que soltou pipa. Eu falei, cacete, ele soltou uma pipa? Eu nunca, assim, falar que eu soltava pipa, eu sempre fui muito ruim em soltar pipa, cara. Muito ruim, não sabia nem fazer a pipa. Tanto que meus filhos não sabem soltar pipa. Nunca aprenderam. Em compensação, você fala, vamos jogar um PES, os moleques jogam assim. Eu dou aula. Não. Na verdade, assim, uma recente. Os últimos campeões aqui, os últimos 4 campeonatos, eu ganhei 2 e cada um ganhou 1, tá? Entendi. Tanto bem que eu teve uns... Na verdade, não. Na verdade, sim. Literalmente, foi ele que ganhou 2, eu ganhei 1 e o Dorf ganhou 1. Eu acho que eu tô no crédito aqui. Exatamente assim, mas se for... Acabou que manda que sou eu. Pode parar. Mas se for puxar de mesa em anteriores, o pai é o maior campeão do campeonato. Não é. Não, nós temos mais história, bicho. É que no troféu tá escrito Adolfo, então ele fala que foi tudo ele. Rodolfo, eu vou contar um negócio aqui, que eu falo que eu gostaria de falar, que eu falei do PES com os meninos, eu lembro de uma época que a gente tinha um contato maior, eu e 4 amigos, que a gente se denominava os 4 mosqueteiros, que a gente fazia. Toda sexta-feira tinha campeonato de videogame. A gente sentava e na época o videogame, ele não fazia o chaveamento. E quando fazia era às vezes da Copa do Mundo só. Então não dava para você jogar todos os jogos da Copa do Mundo. Então o que a gente fazia? A gente pegava um caderno, eu falo que eu comecei a aprender a organizar eventos esportivos nessa época. A gente pegava um caderno, dividia certinho, cada um vai pegar 4 times. Que time é o seu? Time tal. Fazia a tabela, fazia toda a marcação para marcar os pontos e a gente fazia um campeonato durante 2, 3 meses de ponto corrido. Eu falo que uma vez, eu não esqueço disso aí, a gente na casa do meu falecido avô jogando, uma sexta-feira, 1h da manhã, sexta-feira fria, e jogo pegando. E eu precisava do empate, na época eu estava com o Bragantino, e eu precisava do empate, e o meu amigo Rodrigo Vieira, que é técnico de xadrez e Lençóis hoje, ele estava com o Santos, e na época o time do Santos era melhor que o do Bragantino. E ali, ele era santista fanático, e pau a pau, e eu precisando do empate para se agrar campeão. Eu fiz um gol. Ele com o controle assim, ele foi tocar a bola, eu antecipei a bola, ele deu um grito assim, em cima! 1h da manhã, todo mundo em casa dormindo. Aquela penumbra, assim, você escutava uma igual barulho da televisão, ele deu um grito, em cima! Meu pai deu um pulo da cama e veio, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, nada, meu filho. Zé, não dá, o jogador não toca onde ele quer. Então, assim, umas histórias, e às vezes a gente pegava e tipo, 1h da manhã, cada um tem 5 aí? Vamos buscar lanche. E naquela época, você, com 5 você comprava 2 lanches. Então você ia lá e comprava 2 lanchão grandes cada um e pau comer. Quando não, a gente pegava e falava assim, vamos fazer omelete. Vamos fazer omelete, cada um levar uma bandejinha de ovo e pau omelete. Quebrar ovo e fazer omelete. Uma vez, eu tava tão vidrado que eu tinha perdido o jogo, catei, quebrei o osso, joguei o ovo dentro do lixo e a casca dentro do prato. Então, assim, é umas coisas que a gente passa na adolescência da gente, que toda vez que eu lembro dessas histórias incríveis, eu lembro que a gente juntava, às vezes ia 4, 5 pessoas, mas esses 4 eram assim, eram fiéis, a gente fazia um campeonato, quando vai um amigo diferente jogar, então a gente parava o campeonato que a gente fazia e fazia um outro campeonato à parte para poder jogar. E é uma coisa que eu falo assim, hoje eu vivencio isso com meus filhos. Meu pai jogava às vezes com a gente, mas hoje eu vivencio isso com eles. Às vezes eu ligo pro meu pai e falo, vamos jogar fazer um campeonatinho. Aí meu pai vai numa sexta-feira à noite lá, ou no sábado, a gente pega uma pizza, corta aperitivo, a pizza ali, e vamos comer na pizza e jogando videogame, um joga com o outro, aí um zoa o outro, aí um faz a cabeça do outro, aí tem os caras que choram, aí tem os caras que choram, né? Tem os caras que choram no jogo. E eu falo assim, só que o mais gostoso de tudo, Rodolfo, é uma coisa que... Zoar o Lucas.
Pô, eu falo assim, que é uma coisa que, não, que eu falo assim, que eu aprendi lá atrás e que eu falo que eu gostaria que eles levassem isso para os filhos deles, e se Deus quiser, um dia eu poder estar jogando com os meus filhos, com os filhos dele, como acontece com meu pai hoje em dia. E eu falei dos meus amigos, o Citeu Vieira, mas era o Cristiano Guirado, o Daniel Alcovre, o Vieira e o Rodrigo Bazuco. Eram os que mais estavam assim. Só que o Bazuco ele só ia para assistir e cornetar. Ele não jogava. O Bazuco ele só ia para assistir e cornetar. Eu falo quantas e quantas vezes a gente deixava de sair à noite para ir passear, para ir na balada, para ficar jogando videogame. Como eu diria, programa de índio. A gente fazia churrasco para jogar videogame, quantas e quantas vezes. Era o Bazuco e o Eduardo Morelli também, que às vezes ia lá só para cornetar. Não jogava nada. Aí só corneta. E nós travando o pó. E aí os caras faziam a cabeça do Vieira. Aí o Vieira ficava bravo. Perdia os jogos e ficava doido. E eu falo assim, em todo esse tempo que a gente jogou, eu, graças a Deus, sempre fui o campeão dos campeões ali. Eu dificilmente perdi um campeonato pros caras. O videogame era meu, quando eu começava a perder, eu desligava. E assim por diante. Coloca a bola embaixo da cabeça. Eu colocava o controle embaixo do braço e ela desligava. Acabou, ninguém joga mais. Brincadeira, mas eu sempre fui o fera. Então vamos pro nosso bate-bola. O que vocês fazem nas horas vagas? Sério. Cara, ultimamente nas minhas horas vagas eu tento ficar com meus filhos o mais próximo possível. Jogar um PES. Jogar um PS. Uma carreira. Uma carreira. Mas aí é complicado, porque São 4, mas... quando eu tô com meu filho não é hora vaga. Vixe, dá um trabalho. Eu falo assim pra você, com o Lucas é hora de lazer. Com a Isabelinha já é mais difícil, não é mais fácil. E com o Juninho, quando vai lá, mas sim, nas minhas horas vagas eu procuro estar mais próximo deles possível que eu consigo. Show, vamos para a segunda então. Característica que mais gosta em você, valendo para os dois aí. Cara, eu sou uma pessoa que eu tento sempre ver o lado do outro, sabe? Eu acho que duas características. Eu prezo muito pelo respeito, tanto eu respeitar os outros e que as outras pessoas me respeitem. E eu sou um cara que eu tento entender as outras pessoas, entender porquê daquilo, sabe? Eu sou não sei o nome disso, mas eu sou isso. Entendeu? Empatia. Talvez. Eu acho que a minha principal característica é a espontaneidade. Eu sou muito espontâneo. Eu falo o que vem na cabeça. Infelizmente. O famoso porra louca, né? Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Eu falo o que eu penso na hora ali. Depois eu posso até falar assim, puta, eu não precisava ter falado aquilo, mas falo. Infelizmente, eu sou muito espontâneo. Veio, pá, soltei. Infelizmente. Eu não sei se isso é uma característica positiva ou negativa, mas eu acho que a espontaneidade é importante na vida da gente. Um defeito de vocês. Eu vou responder primeiro eu você. sou muito ansioso. É muito difícil apontar defeito, né? Não, eu sou muito ansioso. Às vezes eu sei como a coisa tem que ser feita, mas aí por atropelar as coisas eu acabo fazendo da maneira errada, sabe? Olha, eu falo defeitos, eu vou numerar, eu tenho vários defeitos. Eu falo ansiedade é uma dessas. Eu sou super mega ansioso, eu quero ver a coisa acontecer o mais rápido possível. Eu acho que a espontaneidade também é um defeito, que às vezes a gente fala e acaba magoando as pessoas. E uma coisa que eu não consigo fazer é disfarçar. Eu não consigo disfarçar, cara. Não consigo, tipo assim, escutar o cara falando alguma coisa de mim ou de outra pessoa e não prestar atenção no que está falando. Então, eu não consigo assim, disfarçar. Eu presto muita atenção em tudo. Eu sou ligado do 360 ao meu redor. Eu estou ouvindo a conversa daqui, estou ouvindo a conversa daqui, estou ouvindo a conversa de lá. E um outro defeito que eu vou numerar entre os 4, 5 defeitos, assim, que eu acho que um outro defeito que eu tenho é tentar agradar muitos outros e esquecer às vezes de mim mesmo. Eu acho que é um outro defeito, tentar agradar as outras pessoas, mesmo depois de ter sido espontâneo.
Bom, agora falando do defeito dos outros, né? O que vocês não suportam aí nas outras pessoas? Aqui eu vou deixar até uma referência à entrevista com o Ado, ele falou isso e eu concordo muito. Cara, eu não consigo me dar bem com a burrice alheia, velho. Aí até no programa com ele a gente falou que o nome não é burrice, é ignorância, né? Às vezes a pessoa não tem conhecimento, isso é um tipo de pessoa. Mas aquela pessoa que tá fazendo errado, você conversa, ela continua, aí pra mim não dá, eu não tenho paciência com esse tipo de pessoa. Aí já entra um pouco de arrogância no meio também, né? Pessoa que não reconhece ali, né? Ele não precisa saber de tudo, né? Acho que tem que ter humildade de vez em quando de... Eu acho que, assim, um defeito nas outras pessoas, né? É isso, é um defeito, você perguntou, né? O que eu não suporto nas outras pessoas, o que eu não suporto nas outras pessoas é a arrogância. A pessoa ser arrogante. A pessoa tratar as pessoas com soberba. Isso, pra mim, é inaceitável, infelizmente. Tem uma coisa que eu também não suporto nas outras pessoas: atraso. Eu nunca me atraso. Próxima. Medo de vocês aqui. Eu falo assim que medo, cara, eu não vou falar que eu tenho medo da morte, porque eu já perdi muitas pessoas queridas na minha vida. O meu grande medo é um dia faltar para os meus filhos, eu não estar aqui mais para poder ser um colo amigo, um ombro amigo. Então acho que o meu maior medo é um dia deixar eles. Eu acho que a morte em si não me preocupa. Eu perdi muitas pessoas que eu amo na minha vida, pessoas que me ensinaram muito, meu avô, minha mãe, amigos, pessoas próximas assim que tinham muito meu respeito, e não tenho mais esse medo desse tipo de perda, mas eu tenho medo às vezes de faltar para os meus filhos, não estar aqui quando eles precisarem de mim. E é lógico, perder um filho, que eu acho que é um outro medo gigante para qualquer pai, para qualquer mãe. Eu vejo pela minha avó, logo após o falecimento da minha mãe, a vida dela, vamos dizer assim, foi caindo dia após dia, porque eu acho que é um dos maiores medos de um pai é perder um filho. E eu falo que esse é um dos meus maiores medos, perder um filho e não estar aqui presente quando eles precisarem de mim. Eu acho que vai nesse caminho também, acho que o medo de não conseguir completar o plano, né? Porque assim, a partir do momento que a gente vira pai, a nossa intenção é entregar uma pessoa boa para o mundo. Sim. Então acho que um dos maiores medos é não conseguir não completar esse plano. Mas, cara, eu tenho agora são níveis controlados, mas eu tenho claustrofobia, eu tinha medo de conversar com as pessoas. O Rodolfo de 10 anos atrás não faria um podcast desse. Eu estaria aqui para falar com a boca tremendo, sabe? Com a perna. Então é por isso que eu falo, o caminho que minha vida foi me ensinando algumas coisas. Então, mas eu acho que um medo seria esse, de não terminar o projeto, né? Não entregar alguém para a sociedade. Próxima! Vamos para a próxima então. É uma lembrança da infância. O Adolfo Pai já falou algumas, né? Mas assim, uma lembrança minha da infância é o pé de abuticaba da casa da minha avó Madalena e minha mãe saindo no portão gritando: Adolfo Luiz! São duas coisas que eu não esqueço da minha infância. E a surra que eu tomei do meu pai com toalha molhada. O cara lembra disso toda hora. Eu não poderia deixar de falar disso, seu José Antônio. Tá. Aqui pra você agora. Tá? Brincadeiras à parte, duas coisas que me marcaram muito era o pé de abuticaba na casa da minha avó Madalena e minha mãe saindo do portão gritando: Adolfo Luiz. Eu acho que eu não costumava pensar em lembranças, essas coisas antes, mas aí agora com o Bernardo, com meu filho, tudo que ele faz, você
quando é criança novinha, você lembra de alguma coisa, né? Então, assim, hoje para mim, pelo menos uma vez por dia eu tenho alguma lembrança do passado. Então seria até injusto falar uma. Mas, só para deixar documentado, podia falar, às vezes que final de ano que a gente passava, às vezes no sítio de um tio meu, que ia lá, matava porco, as galinhas, assava, ficava todo final de ano, todos os meus primos que moravam fora vinham para Macatuba, então a gente sempre passava o mês das férias juntos, sabe? Então acho que lembrança de infância para mim é nesse sentido de família reunida mesmo. Legal. Uma mania de vocês. Rapaz, eu tenho muitas manias. Andar de pão de pé. Andar de pão de pé é uma delas. Tirar foto de pão de pé? Tirar foto de pão de pé também, cara. Eu tenho muita mania. Eu sou muito chato, sabe? Então eu tenho mania de ser chato pra caramba. Isso é uma mania que às vezes eu tento não ser, né? Mas eu acho que é uma grande mania minha, ser chato, ser cri-cri. Eu acho que não é só por causa da idade, não. Mas eu tenho essa mania de ser chato. Eu me vejo, às vezes, sendo cri-cri demais. Acho, jamais. Eu vou esperar mais alguns programas para refletir nessa resposta, que eu não sei uma mania minha. Não consigo falar. Bom, vamos para a próxima então. Uma viagem inesquecível. Cara, viagem inesquecível. Eu nunca fui muito de viajar. Então, pra mim é difícil falar numa viagem assim. Jogos, inesquecível. Não, uma viagem marcante pra você, que tipo, você fala que você não esquece de um momento. Lá que você teve qualquer coisa. Falar de uma viagem inesquecível, cara, eu não tenho uma viagem inesquecível. Eu nunca fui muito de viajar, então eu não consigo falar assim. Eu tenho um sonho de uma viagem que pra mim seria inesquecível se eu conseguisse completar esse sonho, que seria conhecer a Itália, que é o país dos meus bisavós, dos meus avós, e conhecer a Itália, Portugal e Espanha. São 3 países que eu gostaria de conhecer, e também conhecer a Argentina, ali onde o Palácio da Evita Peron. São 2 lugares assim, que eu gostaria de... Alguns lugares que eu gostaria de conhecer, mas uma viagem inesquecível eu não tenho, porque eu não sou muito de viajar. Jogos pra mim não é viagem, jogos pra mim é trabalho, então dá pra... Mas deslocou do lugar é viagem. Então. Eu viajo, eu não tenho uma viagem. Eu falo que eu viajei muito pouco pra poder falar uma viagem inesquecível. Cara, eu tenho 2. A primeira, voltando na lembrança de infância, de família reunida, teve uma vez que eu fui com os meus tios, meus tios, a gente foi para Ubatuba. E tanto essa viagem é inesquecível para mim, que há pouco tempo atrás eu fui com a minha esposa para a mesma praia. E aí, Ubatuba, não sei se vocês conhecem, Sim. tem uma praia que acho que é a Praia Grande lá, é a BR, então é a cidade, você tem que atravessar a BR para ir para a praia. Então, do lado da cidade, procurando um lugar para estacionar o carro, nossa, tem muita gente. Então a gente teve que acabar andando um pouco naquele bairro ali para conseguir parar o carro. Aí eu passei numa rua e falei para minha esposa, falei, viu, eu já vim aqui. Quer ver, ó? Vamos até naquela rua e vira. A gente ficou nesse apartamento, sabe? Aí eu falei para ela, para ir para a praia a gente vai por aqui, por aqui, por aqui. E foi uma dessas viagens que tava, pelo menos a maior parte dos meus tios, dos meus primos, e a gente acabou fazendo todos juntos. E aí uma viagem mais recente foi para Águas de Lindóia, que eu fiz com a minha esposa quando a gente descobriu que estávamos grávidos. Então assim, lá até a gente não sabia quando foi, mas a gente teve uma conversa muito séria lá e, tipo assim, os dois já estavam com o sentimento de que não estavam mais em 2 ali, sabe? Legal. Então foi uma sensação muito gostosa, assim. O Rodolfo falou dos tios dele, eu lembro de uma história que meu tio Mauro fala muito. Eu tinha mais ou menos uns 4 para 5 anos
no antigo Lençóis Hotel existia rodízio de pizza. Aonde ficava Lençóis Hotel? O Lençóis Hotel é hoje onde é a Casa da Cultura. Casa de Cultura de Lençóis Paulista. Tá. Era o antigo Lençóis Hotel. E a gente lá no salão comendo pizza. Rodízio de pizza. Eu 4 para 5 anos. Não me lembro muito bem da história. Eu lembro de flashes do lugar com as pessoas, mas não lembro da história que ele contou. Ele falou que eu saí andando junto com ele, passava no prato dos outros, catava a pizza, mordia e ia embora. E uma coisa que isso eu não esqueço, que meu tio chegava em mim, às vezes a gente saía, eu saía com ele de carro, era molequinhos, 4 para 5 anos. Lembro assim, de relances também, depois, mais velho, ele contava as histórias, a gente ia floreando. Ele passava assim na rua e falava assim, ó o bicho bom, era mulher. Ó o bicho bom, ó o bicho bom, ó o bicho bom. Aí eu gritava, ô bicho bom! Aí ele falava assim, ó, que chegar na sua casa, você não pode contar pra sua tia, hein? Aí eu chegava, a primeira coisa, tia, ó, passamos lá e o tio falou pra falar bicho bom pra mulher, uma aqui, outra ali, bicho bom pra lá, bicho bom pra cá. Então é uma coisa que eu lembro da infância. Cagueta, Cagueta cacete, Próximo. Sou eu agora? Nem lembro. Pode ser. Acho que não, Lucas. Nossa, que pergunta nada a ver. Um homem bonito fisicamente. Um homem bonito fisicamente. Meus filhos. Fala eu falo você. Não mata essa aí. Meus filhos, o Lucas e o Juninho. Acho dois tem que puxar um pouco dois mais. homens Obrigado. bonitos. Tô precisando fazer uma academiazinha, dar uma encorpada aí, velho. Rodolfo, homem Vamos bonito. falar o meu também, então. Também é homem. Então, Tem um ano, mas é homem. mas um homem que eu acho bonito, o Genequini. O Não. Genequini é um homem bonito. Então vamos brigar aqui. Porque o Rodrigo Hilbert é bonito. Também é um homem bonito. Nossa, daí é complicado, hein? É. Uma mulher bonita fisicamente, A cuidado. minha hein? esposa. É minha esposa. Nem sou louco que Não, fala de outra. Ó, né, já vamos parar por aqui, próximo. Próxima. Livro de cabeceira. Olha, eu ultimamente não tenho lido muito, mas eu gosto muito de ler a doutrina espírita. Alguns livros da doutrina espírita eu gosto de ler, mas ultimamente eu não tenho nenhum assim. Eu acho que O Nosso Lar é um livro bonito. Violetas na Janela eu li, lindo, maravilhoso. Que foi assim, um livro que eu gostei muito de ler, mas hoje eu não tenho um livro na cabeceira da minha cama que eu esteja lendo. Vou falar 2 livros. Um é o que realmente está na cabeceira da minha cama, que é Do Meu a Milhão Sem Cortar o Cafezinho, do Thiago Nigro. Esse livro, na verdade, eu nunca li. Vai estar na cabeceira, Vai tá na cabeceira. Mas é assim, mas é um livro que marca esse momento de mudança na nossa vida, que foi o momento que a gente decidiu que ia ter um filho, então que precisava acertar algumas arestas ali. Eu não li esse livro, mas eu sei ele de cabo a rabo, eu sei tudo que está escrito ali, entendeu? E aí, se for para falar de um livro que realmente eu gostei, que foi, cara, é um livro que até a minha esposa brigou comigo uma vez, porque eu fui dormir 1h da manhã porque estava lendo, eu acordei às 3 para continuar lendo. Meu problema com a leitura é esse. Quando eu gosto do negócio, eu perco a vida ali. Na verdade, era uma trilogia. Começa com O Homem que Não Amava as Mulheres. Chama Millennium, a série. Cara, saiu depois até filme com o Daniel Craig, que assisti esse filme. 007. Cara, é muito, muito bom, muito bom. E aí tem a trilogia, tem a mulher com a tatuagem do dragão. São três livros. Filme acho que não tem os 3. Pra dar um resumo, tipo assim, ela mexe com parte de informática, aí eles vão descobrindo algumas histórias lá que eles... Cara, é muito bom. É um livro bem bacana. E o Meu a Milhão. Isso aí. Bom, então a próxima aí era pra você ter trazido violão, acredito, né? Pra você fazer uma palhinha aí. Mas a canção da sua vida. Olha, Eu já falo que eu não tenho. eu falo assim que
Música pra mim é um Vai negócio, chorar, hein? um negócio complicado, mas eu falo que uma música que eu gosto muito chama-se Sereníssima, do Legião Legião Urbana. Urbana. É uma música que o nome dela não tem nada a ver com a letra da música, com a melodia da música. Porque quando o Renato ele deu o nome a essa música, ele pensou em Veneza, porque Veneza era conhecida como Sereníssima. E a música não tem nada a ver com Veneza. É a música mais agitada daquele álbum deles. Mas é uma música que me marca. Pra quem não conhece, é aquela Minha laranjeira verde, porque estás tão prateada, o sereno dessa noite, o orvalho da madrugada, tem um sorriso bobo, parecido com um soluço, enquanto o caos segue em frente, com toda a calma do mundo. Vai ver Sereníssimo é um trocadilho com sereno, né, da madrugada. Pode ser, Talvez. Mas ele explica desse jeito que o Equador falou. Desse Mesmo. jeito, Eu já falo que eu não tenho uma música porque eu sempre fui muito mais ligado na melodia do que na letra. Às vezes é até uma música muito ruim, com uma letra muito ruim. Mas a melodia é boa. Cara, se tem aquela batida que eu mexe, gosto... Então, eu sempre fui muito mais ligado tanto que assim... minha mãe, às vezes meu pai, a gente ia sair de carro, alguma coisa, eu colocava um CD, alguma coisa de música instrumental que eu gostava, eles nem... Então você precisa assistir a live do Aueba, que passou no Brasil ali, que há 3 domingos atrás, os caras fazem um instrumental de Bohemian Rhapsody. Nossa, Você não tem noção, é maravilhoso o instrumental que eles fazem. Pai, uma música, Bohemian Rhapsody, eu adoro essa música que chega a arrepiar quando eu escuto. O instrumental, ela é inteirinha instrumental. Muito bom. O Guilherme, do antigo Manda um abraço, meu querido, hoje do Aema. E o filme O filme deles é do muito Freddie Mercury, a parte que eles explicam como... Então, apesar que a parte que explica não é a verdadeira parte. Não, né? mas ficou sensacional. Ficou bom. Ficou Conseguiram fazer a história ser bonita. Ficou Mas tem bonito. muita coisa ali que não condiz com o que realmente foi o início do Queen. Sou péssimo em... Cara, eu sou péssimo em lidar com rotina. Eu sou péssimo com rotina, cara. Puta que... Aí eu vivo na rotina, então. Não, mas às vezes eu troco de caminho pra fazer outro caminho pra não... Aí, Eu já sei, você é péssimo em horário. Você sempre atrasa. eu sou muito pontual quando eu quero ser. Eu costumo utilizar uma unidade de medida para tempo, é minutos a Dorfo. Se ele falar 20, você multiplica por 3 ali, ó. Quanto tempo? 20 minutos Dorfo? É, isso mesmo. Beleza, já sei quanto tempo é. Uma hora. Bom, então vamos para a última aqui, né? Sou bom, hein? Sou bom, velho. Eu não sou bom em nada. Sou bom em fazer filho. Nossa, isso cara é bom mesmo. Sou bom em fazer filho bonito. Em quantidade e qualidade. Quantidade e qualidade. O bacana é que eles não são parecidos em nada, né, velho? Nada, velho. Nada. Não, da hora. Acho que eu sou o ratinho branco ali no meio. É isso aí. E você? Hã? E você? Eu sou bom em fazer podcast. Bom pra caramba. Cara, muito de tecnologia, filho. É isso aí, gente. Defina você em 10 segundos. Então. Você não vai fugir dessa, você Não, fala né? pra todo mundo. Me definir em 10 segundos. Sou um cara trabalhador, sou um cara dedicado, sou um pai mediano, tento me esforçar ao máximo para ser um pai. E sou um amigo. Quem é meu amigo sabe que eu sou amigo, de verdade. Aqueles que querem ser meus amigos podem ter certeza que eu sou amigo mesmo. Vou pro fogo com um amigo e morro afogado com um amigo. Cara, eu sou um Defina cara... você em 10 segundos. Eu sou um Deixa cara... você escapar. Eu sou um cara que tá em... Sou amigo, tá vendo? Amigo, tô vendo como é amigo. Eu sou um cara que... Cara, eu busco sempre evolução. Eu busco sempre... A coisa que mais me deixa animado, assim, é tipo assim... Eu descobri algo novo, sabe? Nossa, eu nunca pensei que isso era feito desse jeito.
Eu nunca vendo vídeo de Facebook lá. Nossa, eu nunca pensei que para fazer a bala o cara estica a massa, enrola. Então eu sou sempre o cara que gosta de entender as coisas e de aprender coisas novas. E aí vai para todos os caminhos, né? Tanto de evolução como pessoa, buscar ser sempre alguém melhor, buscar sempre melhor com meu filho, minha família, tudo. Então acho que eu sou esse cara que tenta sempre estar em evolução. Legal. Meninos, mais alguma pergunta? É isso então, acho que encerramos por aqui. Foi um prazer aí muito grande poder estar aqui entrevistando essas duas figuras. Nossa, não pode faltar essa palavra, inenarrável. Mas um prazer muito grande e sempre estamos aqui à disposição. E valeu aí pela oportunidade, pessoal. Agora e parabéns os dois e vem as duas meninas, tem mais 3 horas de programa. Não, é que as duas não. Ok. Mas, pessoal, esse aí foi mais um DorfoCast. Dorfo, mais alguma coisa? Pessoal, esse foi um programa especial de Dia dos Pais, né? Então, sintam-se aí, como diria Um abraço fraternal. como diria o Paulo Bonfá e o Marcelo Villa-Lobos. Não. Tô falando Paulo Bonfá do Rock Go, não do... Ah, tá. do Marcelo Villa-Lobos, tô viajando. Um efusivo abraço para todos os pais. Pela segunda vez eu tô podendo entender o quão realmente especial essa data é. Para mim, por 33 anos, foi fazer um presente na escola e levar para o pai, ou comprar alguma coisa. Tinha realmente o carinho, tudo, mas realmente esse ano passado, eu estou realmente entendendo o que é o Dia dos Pais. Então, acreditem quando eu falo que realmente sintam-se homenageados por esse programa e por essa data de Dia dos Pais. Meninos, querem falar mais alguma coisa? Juninho, Lucas? Acho que é isso. Acho que é isso. Obrigado pelo convite aí. É isso, mano. Manda um Feliz Dia dos Pais, pessoal. Feliz Dia dos Pais, Adolfo. Esse aqui. O Adolfo, né? Então, não sei. Mas não deixa de ser pai também. Não, sim. Ah, tá. Mas feliz Dia dos Pais pra você também. E pro meu avô, José É isso. Antônio. E o outro também, porque senão vai ficar magoado. Exatamente, vou deixar também a minha homenagem aí para todo mundo que é pai e está nos acompanhando. Feliz Dia dos Pais. Depois vou dar um abraço aí no meu gordinho e no Rodolfo também. Ah, eu achei que o gordinho estava falando, né? Nem conhece, eu já vai me chamar. Não tô. Fui conhecer o cara hoje aqui, ó. Então, mas fica assim, então. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Então, pessoal, você que segue a gente nas redes sociais, siga a gente nas redes sociais, @DorfoCast no Instagram, @DorfoCast no Facebook, @DorfoCast no YouTube, @DorfoCast no Spotify. Pessoal, queria homenagear a todos vocês, pais, por esse dia maravilhoso. Só quem é realmente pai sabe o valor de ter um filho, tá? Pai não é aquele que simplesmente ajudou a mãe a fazer o filho. O pai é aquele que realmente coloca o filho nas costas e ajuda ele a atravessar todos os momentos difíceis da vida. Sou muito grato a Deus pelos filhos que eu tenho e muito grato a Deus pelo pai e pelos avós que eu tive, né? Infelizmente eu não tenho mais meus avós paternos e nem materno vivo. Mas sou muito grato por todas as lições de vida que esses grandes homens foram para mim, como avós, como pai. E não poderia deixar de mandar um abraço especial para o Zé Martini, meu pai, grande Zé Martini, parceiro de muita coisa. E agradecer Rodolfo, mais uma vez, pela oportunidade, meus filhos por estarem aqui. E é isso aí, DorfoCast na área. Terminamos por aí. Um abraço a todos os pais e até o próximo. Uhul!